Fala, fala galera, nós somos o Pelo Mundo Podcast e a gente está aqui para trazer informação de qualidade sobre intercâmbio. Eu tenho alguns parceiros meus aqui que vão nos ajudar nesse projeto. Meu nome é Danilo e a gente está aqui para poder trazer informação para vocês. Meu primeiro parceiro que eu vou apresentar agora é o Léo. Fala aí, Léo, tudo bem, cara? Boa tarde. Fala galera, boa tarde. Meu nome é Léo Amoroso e como o Danilo falou, primeiramente eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, né? É um assunto que faz parte da minha vida aí desde o ano de 2010, onde eu fui um intercambista, fui para a Austrália. E a ideia é a gente trazer o assunto aí de uma forma leve e descontraída, né? Junto com meus dois parceiros aqui. Hoje a gente vai conversar com o Gustavo e trazer as experiências dele. Fala aí, Gustavo, como é que você tá? Fala aí, galera. Aqui é o Gu Oliveira. Como eles falaram, eu faço parte da equipe, mas hoje eu tô como convidado. Então, eu tô fazendo um papel aqui de ex-intercambista. Já adianto para vocês, não tem nada combinado, eles não sabem nada da minha história lá na Austrália. Então, hoje, né, prometo que eu vou contar tudo que eles quiserem aí e tiverem interesse em saber. Na verdade, não é que a gente não sabe a história dele, a gente sabe parte dela, mas hoje a gente vai tirar dele aqui segredos, detalhes que a gente nunca falou e nunca conversou. A resenha vai ser boa. E aí fique com a gente aqui o máximo possível, a gente vai gostar. Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram. Contem com a gente para tirar as dúvidas de vocês, fiquem à vontade para mandar mensagem pra gente. Gu, primeira pergunta, cara. O porquê você decidiu fazer intercâmbio? O que passou na sua cabeça? O que foi a chavinha que fez você morar fora do Brasil? Então, vamos lá. A história é meio longa, mas é o seguinte, mais ou menos quando eu tinha uns 22 anos, né? Eu tava, vamos dizer assim, bem colocado aqui no Brasil. Bem colocado assim, né? Eu tinha acabado de terminar a faculdade, trabalhava como analista, então tinha uma vidinha assim, no brasileiro que tinha um futuro aqui, né? Mas eu trabalhava numa empresa que eu comecei a perceber que o crescimento, assim, ia ser muito complicado dentro da empresa, né? Até porque tinha pessoas que trabalhavam na mesma área, ou faziam a mesma coisa que eu na época e, sei lá, tinha 30 e poucos anos. E aquilo foi um estalo para que despertou assim, eu falei, pô, daqui 10 anos, será que eu vou estar nessa empresa ganhando um pouquinho a mais? Como que, né, vai ser o meu futuro? E você sabe como tá a questão de custo, essas coisas no Brasil, então eu pensava, pô, meu, eu acho que não para ter uma família, para, sabe, ter uma vida que eu quero, aqui o Brasil vai estar meio Essa complicado, empresa né? que você trabalhava era do quê? O que você fazia lá? Era uma indústria de tintas, né? A Sherwin-Williams. Tá, Uma empresa, show. empresa assim, Jerry muito, muito Williams, top. patrocina nós aqui, cara. A gente tá aqui de olho, o cara já fazendo propaganda aqui. Já fez a Merchan propaganda. gratuito, Por hein? enquanto é de graça, mas daqui a pouco a gente vai cobrar. E aí você tava falando que nessa questão de querer ter uma família, o salário era legal pra você curtir sua vida. Solteiro, morando com meus pais, tava ok. Mas, né, isso eu pensei, pô, e pra sustentar uma casa ganhando o que eu ganhava? Tipo, quando eu saí daqui do Brasil, eu ganhava 3 e pouco, né? Mas com 22 anos tava legal, tinha meu carro, né? Curtia ali o final de semana, mas pra sustentar uma família eu sei que não era suficiente. E aí primeiramente, eu despertei a vontade de fazer um intercâmbio de um mês, né? Porque eu ainda tava meio pensando na empresa, né? Em carreira e tudo mais. Eu falei, pô, fazer um mês de intercâmbio, né? Faço inglês, volto para colocar no currículo, para tentar, né, crescer dentro da empresa. E aí comecei a pesquisar intercâmbio de um mês e o destino, assim, que era a bola da vez era Malta, né? Eu falei, pô, destino um país incrível, me interessei bastante pelo país, né? Só que aí eu falei, meu, antes de fechar esse intercâmbio, eu vou conversar com o meu gerente. Solteiro, Malta, no verão, 4 semanas. Faz todo sentido pra alguém que Porra, vai não querer vem. fazer esse intercâmbio. Não, quando você esteve morando na Europa, você chegou aí pra Malta? Cara, eu tive a oportunidade de conhecer Malta. É um país incrível, surpreendente, porque eu não esperava muita coisa, eu não conhecia muito, mas eu passei lá, foram 4 ou 5 dias, e eu só tive a ideia de ir para Malta porque eu tinha uma amiga que estava fazendo intercâmbio lá, mais a longo prazo, assim, se eu não me engano, foram 3 ou 6 meses o intercâmbio dela. E foi muito positivo porque o país é surpreendente, é lindo. Como o Danilo disse, no verão é incrível as praias paradisíacas. E eu tive a oportunidade também, o privilégio, de já me inserir numa galera de amigos que estavam lá há muito tempo, né? Então, eles me levaram a conhecer os principais pontos turísticos, enfim, até aqueles que os turistas mesmo não conhecem, né? Porque não ficam lá tanto tempo. E, cara, é um destino, assim, excelente, excelente. Você Eu, Sim, falou sim. que no verão, praias paradisíacas, festa, balada, como é que é lá na fase que você foi? Ou você foi no inverno, quando você ficou esses 5 dias? não, eu fui no verão, alto verão, era julho, se eu não me engano, de 2018.
Cara, é incrível. Tem uma cidade... É que é engraçado, né? Lá é um país que é uma ilha. Então, assim, o que a gente conhece como bairros aqui, lá são cidades, né? Então, você vai de É uma pequeno, cidade para né? outra. É bem pequeno. E tem uma cidade que chama Petville, que é onde fica concentrado todos os bares. Ou a maioria deles, né? É sensacional. Você anda assim, você vê bares e baladas, assim, dos dois lados da rua. E, cara, é bem divertido. Eu Então, passei aí, meu aniversário lá, né? aí, Eu ó, tive aí é esse... que é a parte boa, porque se você vai para o lugar que você se adapta muito bem, é algo que é dentro do que você tem de vida normal, a tendência é que você goste bastante do lugar. É lógico, você não foi para fazer intercâmbio, foi mais uma viagem de lazer, mas ainda assim legal que você Sim. gostou e faz sentido o Gu, na É. época, solteiro, gastando o dinheiro dele com festa, com balada, e querer ir para um lugar que isso é bacana também. Sim. E aí, Mas aí que tá o ponto, né? Malta, eu digo que é um destino para curta duração. Para um intercâmbio, que nem a minha cabeça era ficar um mês para tipo, dar um gás no inglês, colocar no currículo, chegar na empresa para, né, tentar continuar crescendo dentro da empresa. E aí eu tinha 2 amigos morando na Irlanda, né? E aí eu comecei a trocar ideia com eles sobre a Europa e tudo mais. Beleza. Isso em 2017 ainda, no comecinho. Aí eu tava para marcar minhas férias, cheguei no meu gerente, eu dei uma trucada nele. Eu acho que ele nem esperava que eu ia fazer isso. Eu entrei na sala dele lá e falei assim, meu, é o seguinte, tá, a empresa aí, reestruturação, várias coisas aí do RH. E eu entendi o que eu quero dentro da empresa. Eu sei o que eu quero, o que eu tenho como carreira. Mas eu quero entender, e a empresa? O que que a empresa tem para mim, vamos dizer assim, né? Tipo, futuramente. E aí ele ficou meio sem palavras e tal. E aí eu senti que realmente não seria, tipo, um caminho fácil crescer lá dentro. Aí eu falei, meu, quer saber? Eu não vou fazer intercâmbio de um mês. Eu mudei todos os meus planos. Eu peguei um mês de férias para fazer um mochilão. Né? Como eu tinha 2 amigos morando na Irlanda, na época, e Irlanda, na época, né, em 2017, estava na moda o intercâmbio para Irlanda, né? E aí eu peguei e falei, vou fazer um mochilão, passo aí um mês de férias, fico 5 dias em cada país, e aí eu passo por último na Irlanda, encontro eles lá e vejo o que eu acho da Irlanda. Se eu gostar da Irlanda, depois eu faço um intercâmbio para Irlanda, mais um de longa duração. então aí nessa fase de decisão você tinha Malta, que eu quero ficar 4 semanas, vou fazer um mochilão na Europa e vou passar alguns dias na Irlanda com os meus amigos que já estão Sim. lá e decidir se é lá que eu fico ou não. Sim. E aí eu sei que você foi fazer um intercâmbio na Austrália. Onde apareceu a Austrália nesse momento? Qual foi o momento que eu falei assim, peraí, eu ia fazer um Malta, fui fazer Irlanda, não, agora apareceu a Austrália. Sim, E eu tô então. dando meio que uns spoilers aqui, porque a gente não falou que você fez seu intercâmbio na Austrália. Deu um spoiler, mas beleza, conta a história aí. Sim. Então, como eu tava falando, então eu falei, vou fazer um mochilão na Europa para ver qual que é da Irlanda. Já tinha amigos lá e tudo mais, né? Só que aí, até uma dica pra galera, né? Intercâmbio, quando vocês forem escolher o país, pense num lugar que vocês vão se adaptar. Um lugar que vocês vão se sentir bem. Porque vocês vão estar estudando, vão estar trabalhando, mas vocês estão morando no lugar. Então, se adaptar é a melhor forma para ter uma boa experiência. O estilo de vida é importantíssimo, Exato, né? exato. A gente vai falar muito essa palavra, adaptar, estilo de vida, não mudar o seu estilo de vida ao longo do tempo. Não pensar, pô, eu odeio o calor, vou morar onde? Vou morar em Montreal, no Canadá. Odeio o frio, vou morar onde? Vou morar num país que não Sim. tem frio, e aí não tem calor. Então, isso vai ser bem interessante e vocês vão ouvir bastante a gente falando sobre Porque isso assim, aqui. por mais que você esteja firme nos seus objetivos, né? Pô, eu vou num lugar frio, mesmo não gostando do frio, tenho meus objetivos, mas algum momento ali vai te desgastar, vai te cansar e você vai acabar dando uma desmotivada, sabe? Porque a verdade é que o intercâmbio ele é muito mais do que só aprender a falar outra língua, né? Ou muitas vezes a pessoa vai fazer universidade fora também, mas enfim, é muito mais do que o estudo, né? É Sim. realmente uma mudança de vida. Então, Exato. faz todo sentido você estar num lugar onde você se sente bem, que você, né, é um país rico culturalmente, onde você se encaixa ali na cultura e você tem a vontade de conhecer e ter um estilo de vida que você goste, né? E não só aquilo de, pô, esse país me dá mais oportunidades, esse país é mais fácil, esse país tem mais oportunidade de emprego. É aquilo que mais se encaixa com o que a gente procura, né? Com o que o intercambista procura. Total. E o Léo, na verdade não, o Léo falando isso, ele fala com propriedade, porque o Léo, apesar de ter feito o intercâmbio dele na Austrália, já morou em quantos países, Léo? Morei em 3 contando com o Brasil, né? Mas fora do Brasil, Austrália e Espanha, que também era outro
outro sonho meu de morar na Europa e tudo mais. E, cara, é um país incrível, mas é completamente diferente, né? Você consegue comparar um com o outro em vários pontos, assim, e realmente o estilo de vida espanhol é incrível, mas tem os prós e os contras, né? A Austrália realmente é o lugar que eu escolheria para passar o resto da minha vida. A Espanha depende da situação, né? A gente vai chegar lá, mas... Sim. E o Gu falou que, eu dei o spoiler, né, que ele morou na Austrália, e aí o Gu tava falando que tava nessa indecisão, e aí eu te perguntei, onde que apareceu a Austrália nessa decisão que não tinha nada de Sim. Austrália? Então, aí fui pro intercâmbio, não, fui pro mochilão pra Europa, sem fechar a escola, tipo, tudo por conta. Fechando o hostel aqui do Brasil, comprando passagem aérea direto aqui Que ano foi isso? em 17. Tá. Isso daí foi março, né? Porque eu peguei o St. Patrick's lá na Irlanda, que tipo é o maior evento deles, é como se fosse o carnaval nosso, né? Então eu peguei esse evento lá. E aí primeiro eu cheguei, desci em Portugal, fiquei 5 dias Portugal, 5 dias Paris, 5 dias Holanda, e aí por último Irlanda. Aí chegou lá pra encontrar os brother e sentir qual que era do país, porque eu falei, meu, se eu gostar do país, se eu ver que é o lugar, eu vou vir pra cá de volta. E você buscou uma experiência como se você estivesse morando lá, né? Provavelmente você ficou hospedado na casa dos seus amigos. É, fiquei na casa de um brother. Tipo, o dia a dia deles e tudo mais. Sim, sim. É, tanto que, tipo, de dia eu nem saía com eles, porque eles estavam trampando, né? E aí eu ia fazer meus rolezinhos, né? Você lembra no que eles trabalhavam lá? Putz, Então, o Herbert, que eu fiquei na casa dele, o Herbert é engraçado porque foi um cara que era meu brother, mas a gente não teve tanto contato, né? E aí, quando eu mandei mensagem pra ele, ele falou, vem pra cá, velho, fica aqui em casa. E ele arrumou um colchãozinho lá e colocou no quarto dele, que ele é casado com a Cíntia, né? Então, fiquei com os dois lá. E tinha outros amigos também trabalhando. O Herbert trabalhava na cozinha. A Cíntia, se eu não me engano, fazia cleaner de um restaurante. Eles estão lá na Irlanda ainda? Então, velho. Herbert, Cíntia, eu sei que vocês vão ver o que a gente tá passando aqui. A gente espera que vocês nos recebam lá bem, eu e o Léo, quando a gente for lá. Logo mais a gente tá pousando aí. Um colchãozinho pra gente tá bom também, viu? Os dois estão correndo atrás de documento lá já pra, né, ficar de vez lá. E aí tinha mais dois, que era o Gustavo e o Caio, que já estão no Brasil, né? Mas aí eu não lembro com o que eles trabalhavam, velho. Mas enfim, eles eu só encontrava de noite. De dia eu andava sozinho lá. Ia rolê na catedral. É porque na Europa é muito isso, né? A Europa, tipo, é muito cidade, né? O rolê. Né? Não é igual a Austrália, que é praia, paisagem. Então, tipo, eu cheguei aí numa praia lá, mas só pra olhar, né? Porque era primavera, mas, tipo, a primavera... Água fria, né? A primavera deles eu tava, tipo, com jaco, calça, cachecol, tipo, um ventão, tá ligado? E aí, você tinha decidido ir lá fazer um mochilão, que nem você tá contando. Eles trabalhavam e você fazia turismo, né, no dia a dia. E aí, com esse turismo, qual o nível de inglês que você tinha nessa época? Puta, mano, eu mal sabia pedir uma cerveja, velho. Mas isso você conseguiu fazer, né? Ah, sim, eu chegava aqui, tem um brother que ele ensinou, ó, faz assim, todo garçom entende, qualquer lugar do mundo. Você indicaria, por exemplo, hoje, se chegasse alguém e falasse, cara, não tenho nada de inglês. Você indicaria para esse cara aí fazer um intercâmbio? O que você falaria? Ah, com certeza, com certeza. Primeiro que esses países, né, que vamos dizer assim, que recebem intercambistas, que são países para intercâmbio, eles já estão acostumados com a galera que chega lá sem falar nada. A gente chega bem índio lá, né, sem conseguir conversar. Então eles já estão acostumados. E quando você faz um intercâmbio mesmo, porque esse meu foi mochilão, né, mas quando faz um intercâmbio, você já vai com a escola. E aí, meu, como você começa as aulas de inglês na escola ali, as aulas são 20 horas por semana, então é uma carga horária forte. E eu não tive essa experiência na Irlanda, né? Tive na Austrália, mas você acaba morando com gringo, você trabalha com gringo. Então, meu, seu inglês, tipo, voa. Tipo, a evolução, assim, aqui você estuda um ano, lá em um mês você aprende mais do que um ano aqui. Entendeu? E aí tem gente que não deve estar acreditando, mas assim... quem conhece a gente sabe que a gente anda muito junto, nós três, por conta do trabalho. E quem tá ouvindo tá achando que a gente sabe dessa história. Pra mim foi surpresa saber que o Gu foi fazer mochilão, eu não sabia. Você sabia dessa história? Cara, não? eu sabia, mas assim, não com detalhes. Com detalhes, Sinceramente, né? eu não lembrava. A hora que ele começou a falar do mochilão, pô, é verdade. Ele Pô, me daqui a falou pouco isso aí. daqui vai virar arquivo confidencial, o louco bicho, e vamos lá. Mas aí, achei legal você falar dessa parte do mochilão, porque é importante a gente... Sim, então. Isso é pra quem tá ouvindo aí. Cara, você tem um nível de inglês básico, vai embora.
Mete as caras. Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo. Lá do outro lado tem alguém que está acostumado a receber intercambistas, Sim. acostumado a receber pessoas de outras culturas, outras nacionalidades, e você vai conseguir se virar. É lógico. No começo, você vai pedir o beer, vai pedir o chicken, enfim, vai fazer alguma coisa que talvez você vai se sentir mal, talvez você vai se sentir... E outra, mano, nesses países tem gente de todo lugar do mundo. E assim, velho, às vezes você vê até os nativos falando inglês errado. Tipo assim, errado, tipo, igual a gente fala aqui na gíria, concordância. Então, meu, tipo, não precisa você falar o melhor inglês do mundo pra você se comunicar. É claro, você vai trabalhar num lugar formal, uma prova, você precisa saber ali o inglês corretinho, mas pra se comunicar, meu, ali com a escola, no dia a dia, tipo, eu falo que 2 meses de aula você já tá, tipo, trocando ideia com todo mundo, né? É se fazer entender, né? E só isso. Exato. E a maioria dos intercambistas, eles vão, assim, com inglês bem básico mesmo, né? A grande Sim. maioria... Se você não vai para fazer um curso técnico, você não vai para fazer uma universidade, o inglês que você tem, no máximo, vai ser um intermediário. Ou tem aqueles que acham que tem um inglês bom, Sim, né? sim, A maioria, aquele não, Brasil. meu inglês é avançado. Você chega lá na sala, tipo... Consegue trocar duas Eu palavras. sei que o inglês do Gustavo, talvez nessa época não era bom, mas hoje é que eu já acompanhei ele conversando com as pessoas em inglês. O menino manda bem hoje. Deu resultado, Mas né? Pô, a também- Austrália deu. A Austrália deu 4 anos resultado. e meio morando na Austrália, você chega aqui sem falar inglês, porra, mano. Alguma coisa eu fiz errado lá, né? Não, você fez certo, você fez certo. Sim. E aí você morou com o Herbert e com a Cíntia lá, durante o tempo que você estava hospedado. Morou não, né? Sim. Ficou hospedado lá na casa deles. Eles trabalhavam e você fazia a parte de turismo. Sim. Quando então, aí... Oh, desculpa. Foi mal te cortar aí. Mas então, eu curti a Irlanda. É um país legal. Só que, meu, o dia a dia lá, eu já pensava assim, pô, um intercâmbio de 7 meses, né? Que é 8 meses, na verdade, quando você fecha a Irlanda, né? Ok, mas, porra, velho, eu tava querendo sair do Brasil pra, mano, sem data pra voltar. Tipo, pô, se as coisas virar bem pra mim, eu não volto. Tipo, tava com essa cabeça. Eu falei, meu, Irlanda, eu acho que vai bater 8 meses, eu vou querer voltar. E aí eu comecei a pesquisar outros destinos. Já estando lá na Irlanda, ou quando você voltou aqui pro Não, Brasil? quando eu voltei. Tá. Então, Quando enquanto você estava na Irlanda, pensamento era: preciso voltar pro Brasil e já pesquisar o próximo intercâmbio. Ou você já Sim. começou a pensar isso estando lá? Não, estando lá, eu falei, meu, essa é a vida que eu quero. Eu quero pensar fora da caixinha. Porque aqui no Brasil a gente é muito, vamos dizer assim, você fazer a faculdade, arrumar um emprego, comprar uma casa, ter uma família e viajar uma vez por ano. Eu acho que esse é o padrãozinho que é muito colocado. Acho que vem da geração dos nossos pais, né? E, meu, eu lembro no hostel lá em Portugal, conheci um alemão, velho, que eu perguntei onde ele morava. Ele falou que morava em tudo que é lugar. Tipo, o cara trabalhava com investimento, então ele não precisava estar em escritório, em empresa. A cada 6 meses ele tava num país e ia vivendo. Eu falei, porra, velho, olha como a galera vive de outra forma, né? Palavra legal que você falou, ia vivendo. É vivendo, conhecendo outras culturas. E aí eu senti que eu saí do Brasil pra esse mochilão, né? Tipo, assim, e eu voltei assim. Né? Tipo, a visão Isso aberta. foi quanto tempo? Foi um mês de Em um mochilão. mês, né? Um Já mês. abriu É. a cabeça. Um mês com pouquinho. quantos anos que você tava? Tinha 22. 22. Um mês muito novo. Sim. Não é, quer dizer, não muito novo, mas assim... Imagina eu, Novão. sem inglês, nunca tinha viajado pra fora e falando pra minha mãe que ia fazer um mochilão sozinho. Eu fui sozinho, velho. Sim. Tinha uns brother lá, mas eu só ia encontrar eles na Irlanda. Portugal, Holanda, França, mano. Me virando. Por mais que a sua mãe confie em você, fica aquela preocupação de mãe, de falar, pô, tô largando meu filho no mundo agora, sem um pingo de inglês, Sim. ele vai viajar E quando o ele mundo todo. voltou falando, mãe, conheci um alemão que ele morava aí, ó, vivendo. É, Quero vivendo, fazer o mesmo. vivendo. E quando eu perdi minha mala em Paris? Nossa, esse dia aí, velho, foi o dia mais Mas mais como assim cagaço. perdeu? O que aconteceu? Foi o seguinte, eu pra economizar, né? Cara, mochileiro é economia, né, mano? Eu comprei uma passagem pra descer no aeroporto em Paris, mas não o de Paris no centro, que é o Charles de Gaulle. Eu peguei pra descer num afastado, que era 3 horas pra Paris, 3 horas de ônibus. Então eu descia nesse aeroporto, pegava um ônibus fretado que me deixava no centro de Paris. Aí beleza. Aquele bagulho de viajar, fuso, não sei o quê. Eu tava morto, né? Aí pegamos o busão executivo, 3 horinhas. Porra, capotei, né? E aí, eu capotado, quando eu acordei, já tava assim, chegando em Paris, velho. No que eu olhei pra janela, sabe aquele... Você fica com a boca aberta assim, fala, caraca,
caraca, tô em Paris, tipo, Cadê parece... a torre, né? Parece que você tá vivendo um filme, né? E nisso, a mala no bagageiro do busão. Beleza, eu com a mochilinha de costa, né, no banco. O busão desceu lá na estação, não sei o quê. Desci do busão, bonitão. Mochilinha nas costas e fui. Já olhando lá no e-mail, né, o caminho que eu tinha anotado pra chegar no hostel, qual a estação, não sei o quê. Beleza. Fui, tá, o caminho do metrô. Tava chegando no metrô, né, na catraca, na verdade, mano, a mina do meu lado se enroscou com a mala dela na catraca. No que ela se enroscou, eu olhei pra ela, eu olhei pra mim e falei, meu Deus do céu, cadê minha bagagem? Mas você acredita nisso, velho? Voltou correndo pro Voltei ônibus? correndo lá pra estação. E aí, pra eu falar com esses francês, mano? É. E pra eu falar com esses francês, que o francês não gosta de falar inglês, né? E você não falava inglês, E eu não ainda. falava inglês. E aí eu tentando, fazia, tipo, a mímica da mala, mostrava a minha roupa que era da cor da mala. E os caras, mano, sem entender nada, sem entender nada. No final, achou a mala? Não, no final aí o busão tinha voltado com a minha mala, chegou no aeroporto, carregou mais uma galera e voltou. Ou seja, deu 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar, mas esse meio tempo, mano, eu Você fiquei... ficou 6 horas lá esperando a mais mala. um pouco, mais um pouco. Nossa. Mas você sabia que ele ia voltar? Ou você Então, ficou só na esperança? eu tava na mesmo? esperança, eu não tinha Ninguém falou, olha, certeza. espera que ele vai voltar. Ah, o cara falou só pra eu voltar depois de um tempo. Como é o nome da sua mãe? Isabel. Dona Isabel, seu filho te contou isso. Eu acho que ele não tinha contado essa história Contei. ainda. Ah, então ainda bem. Esse foi meu erro, ter contado pra ela. Que aí ela já se desesperou aqui no Brasil, porque eu tinha feito seguro viagem, né? E aí eu falei, pô, eu fiz o seguro viagem, perdi minha bagagem, tô lindo, tô safe, né? Aí eu fui mandar mensagem, mãe, então, como que é pra acionar lá o seguro, se perder a bagagem, não sei o quê. Só que, mano, seguro viagem, se você perde a bagagem no avião, no Sim, trajeto. sim, a empresa é responsável, né? Exato. Não mas... no ônibus. Não na né? rua. Eu vou falar um negócio aqui, dona Sônia. Pra senhora ver Isabel. que... Não, dona Sônia é a minha mãe. Ah, tá. Tô mandando uma mensagem pra ela porque ela vai assistir esse vídeo e provavelmente agora que ela mexe muito na internet, ela vai colocar nos comentários. Tá vendo como não sou eu que dou trabalho fora de casa? Eu não vou contar com a minha história, porque eu não sou entrevistado hoje, mas também tem história dessas pra contar que eu deixei preocupação com a mãe aqui em casa. As presepadas, né? E aí você volta pro Brasil, depois dessa viagem, um mês na Europa. Sim. E aí, como é que você chega aqui? Ah, eu já cheguei na empresa falando pros caras me demitir, mano. Eu falei, não, ó, me demite aí, eu quero sair, quero ir pra fora, tipo, eu entre uma carreira aqui e viver lá fora, eu prefiro viver lá fora. Só que assim, eu inocentão, né? Tipo, 22 anos, é empresa grande, multinacional, os caras não faz acordo pra te demitir, né? E aí começaram, tipo, pô, me enrolar lá, né? E eu percebi que, meu, os caras não iam me demitir, não iam me demitir. E aí eu falei, ah, beleza, então não vai demitir. Continuei trabalhando, tipo, sempre comprometido, nunca deixei de fazer nada. Mas tinha uma supervisora lá que, né, não concordava muito com as coisas dela, assim. E aí eu comecei a me posicionar também. E aí eu acho que isso foi incomodando ela já sabia que eu queria sair. Ela resolveu me demitir. Meu, eu acho que eu fui o único cara demitido que saiu dando risada, abraçando todo mundo, agradecendo. Tipo, feliz da vida, porque, meu, fui demitido, eu nem lembro que dia que era da semana. No dia seguinte eu já estava em agência de intercâmbio pra fazer orçamentos Austrália e Irlanda. Então, tipo, eu já pensava assim, pô, Irlanda não é o meu foco, mas eu quero saber os valores. Mas já comecei a abrir os olhos pra Austrália. Porque a Mas Austrália, quem fez você abrir o olho foi a agência ou você já estava com ela na cabeça por pesquisa sua? por pesquisa minha. Tá. Então, quando eu comecei a pesquisar intercâmbio, eu vi que, tipo, era muito Canadá, Estados Unidos, que é algo que nunca me chamou a atenção. E aí eu vi a Austrália. E a Austrália, tipo, fala que, meu, era a terra das oportunidades, clima parecido com o do Brasil. Brasil que deu certo. Né? Você, tipo, o salário mínimo é ótimo lá. Então eu imaginei, pô, eu mesmo intercambista ganho um salário mínimo, né? E aí eu falei, meu, vou cotar a Austrália. E aí tem um parceiro meu, o Marlon, né? Ele, quando eu falei que ia fazer intercâmbio, tipo, eles meio que tinha vontade, mas eu acho que ele precisava de um empurrão. Aí ele falou, mano, você vai mesmo? Eu falei, vou, velho. E aí, quando eu fui demitido, comecei a ir nas agências, um dia ele me mandou mensagem, falou, velho, se você for mesmo pra fora, eu vou com você. Eu falei, ah, mano, então demorou. Partiu. E aí a gente começou a fazer pesquisa e ele começou a ficar muito Irlanda.
porque já tinha uns Ah. brother lá, ele conhecia, né? O Caio. Ele ficou muito Irlanda, a Irlanda é mais barato, né? Então o investimento é menor. E eu falando pra ele, falei, velho, se for Irlanda eu não vou. Se for Irlanda eu não vou, porque eu fui lá, eu já senti que não é um lugar que eu vou querer ficar muito tempo. Só que o Marlon, ele queria ficar pouco tempo. Na cabeça dele, ele ia bater, fazer inglês, aprendeu inglês, voltava. E aí eu falei, não, mano, eu vou à Austrália, se quiser ir junto, vamos pra Austrália. Eu meio que arrastei ele pra Austrália, tá ligado? E hoje ele fala que, meu, foi uma das coisas que eu ajudei ele, foi nisso daí. Porque ele ficou mais tempo que eu lá na Austrália, pra você ter ideia. Ele voltou também? Voltou alguns meses depois que eu voltei. Mas ele fala que foi uma das coisas que eu ajudei ele, foi ter arrastado ele pra Austrália, né? Que a Austrália é incrível. E aí você, como é o nome dele? Marlon. Aí você arrastou o Marlon para fazer o intercâmbio com você. Sim, aí foi nós Você dois. já tinha definido que não era mais Irlanda, que era Austrália. E aí, quantas agências você visitou nesse processo de pesquisa até tomar a decisão de quem ia ser a agência que ia te mandar para a Austrália? Sim, eu fui em 3 agências. Uma delas era o dono era amigo do irmão do Marlon. Tá. Então, tipo assim, o cara meio que já tinha falado, né? Pô, velho, fecha comigo, vou fazer o... Tipo, ele falava que ele era o Uber do intercâmbio, né? Tipo, questão de valores e tudo mais. Só que, tipo, quando eu fui lá conversar com ele, ele tentou enfiar muito Malta na gente, sabe? Porque Malta era vamos dizer, o know-how dele na época, né? Hoje ele trabalha com outros destinos, né? Mas Malta era a especialidade dele. E aí Malta, tipo, é lindo pra caramba. E o Marlon, tipo, falou, mano, e Malta? Vamos ver Malta. Tá o mesmo preço da Irlanda, o país é da hora e tal. Só que, tipo, Malta, velho, pra quem quer fazer um intercâmbio de longa duração, é complicado pra trabalhar, entendeu? Sim, tem a questão de que você tem que passar 3 meses antes de começar a ter Sim, trabalho, sim. tem toda essa questão. A gente em breve vai falar sobre Malta aqui, o pessoal que está acompanhando a gente para entender. A gente tem algumas temporadas de assuntos específicos. É claro que durante a bate-papo, a conversa, a gente vai falar, às vezes, sobre Canadá, sobre Irlanda, sobre Malta. Hoje a gente já falou até sobre Espanha aqui. Então, mas a gente vai tentar dividir as nossas temporadas por destinos, até para facilitar a busca, para facilitar a informação para vocês. Informação pra Mas, de todos. qualquer forma, assim, ouçam, porque sempre vai cair uma dica ou outra, igual essa do Gu. E, realmente, Malta, para quem vai com bastante duração, pouco dinheiro no bolso e já precisando ir trabalhar, não é indicado, porque o cara vai passar 3 meses pagando em euro e vivendo com aquilo que ganhou aqui no Brasil em reais. Entendo muito essa sua questão de não ter ido para lá. Sim. E até colocar um ponto aqui. Normalmente você vai procurar o consultor, o cara pode ter especialidade em todos os destinos, ele pode entender o básico de todos os destinos, mas tenha certeza, o cara ele é especialista forte em 2 destinos, 3 no máximo. A gente está aqui só em consultor e a gente sabe disso. A gente sabe muito de um país, mais ou menos de outro, e dos outros a gente sabe o básico. Então, na hora de fazer a pesquisa da sua agência, ou na hora que você for fazer a pesquisa da sua viagem, o ideal é se atentar às informações que você está sendo passado. Antes mesmo do que pensar em preço. Eu acho que é se atentar às informações que estão sendo passadas. E não deixar de fazer a própria pesquisa. O Gu falou um negócio aqui bacana, e aí eu fiquei gravando isso. Se eu tivesse uma caneta aqui, teria anotado. Eu fui pensando numa coisa e fui pesquisando. Tinha um cara que era muito próximo meu, querendo ou não, o cara era, mas percebi que ele era especialista em Malta e eu estava querendo a Austrália. Sim. E aí fui procurar outras agências para me atender melhor e me trazer um resultado melhor naquilo que eu estava procurando. Sim, e aí você foi nele, ele estava falando para você ir para Malta, e você procurou quantas outras agências que até você definir realmente, é com essa que eu vou para a Austrália. Então, aí eu fui em mais outras 2 agências, né? Eu não sabia se era... Porque isso foi talvez até um erro meu. Porque até o que você comentou que é legal pra galera. Quando for escolher o destino, vai numa agência que seja especialista naquele destino. Por exemplo, eu quero ir pra Austrália, procura quem é especialista em Austrália. Uma agência que vai ter atendimento no Brasil e lá na Austrália quando você chegar. Porque o começo é difícil, velho. Você chega perdidaço. Então, se você não tem uma agência lá pra pegar na sua mão ali e te dar um norte no início... Você passa uns perrenguinhos. Eu vejo a sua credibilidade em falar isso porque é o cara que perdeu a mala em Paris. Eu acho que ele nunca mais vai olhar pro Gustavo com a mesma visão. Depois dessa história de perder minha mala em Paris, porque eu desci do ônibus achando que eu tava pegando o ônibus que vai pro metrô Santo André pro metrô Jabaquara. Que é o ônibus que ele pega. Né, cara? Porra, que resenha Torre boa. Eiffel, Arco do Triunfo. Vou descer. Provavelmente, a menina que tava na fila com ele não deveria ser uma menina que
que agradou o menino deve ter falado, vou aproveitar, vou paquerar, foi atrás da menina, se ferrou. Se deu mal, Deixou a mala pra trás. Deixou a mala pra trás, achando que ia arrumar um casamento na Europa. Mas enfim, voltando à pergunta de novo. E aí, quantas agências mais você visitou? Tá, eu fui pra em decidir? 2, né? Falei sobre a Austrália. E aí, tipo, conversei com o Marlon, falei, vamos fechar a Austrália mesmo. Aí a gente voltou nesse amigo aí, do irmão dele, né? Que tinha agência, falou, olha, a gente quer a Austrália, o que você tem de Austrália pra gente? E aí ele fez o intercâmbio nosso pra Austrália, né? Então a gente foi com ele mesmo. Só que aí que tá, a agência dele não tinha agência física na Austrália. Então, assim, a partir do momento que a gente chegou na Austrália, se precisava, né, como precisou de atendimento, tinha que falar com eles aqui do Brasil. Então você já pensa no fuso. Na hora que a gente tá acordando aqui, eles estão dormindo lá. E vice-versa. Então, tipo, né, querendo ou não, Sim. foi um Fica ponto... aquele diálogo, né, pausado. foi um ponto por- negativo nesse sentido, né? E fora outros, vamos dizer, serviços que muitas agências hoje têm como, né, valor agregado no serviço para o estudante, tipo, chega lá, abre conta no banco, chega lá, tira o TFN e o ABN, né, que são, né, para a galera que não sabe, são registros, né, para você poder trabalhar na Austrália. Então, isso daí eu fiz tudo por conta. Tudo por conta. Porque não era uma agência que tinha know-how na Austrália, não tinha agência física lá, e eu fui batendo cabeça até que eu consegui tirar essas paradas aí pra trabalhar, entendeu? Perde tempo, estressa, né? Então, ou seja, tudo isso que você fez nesses primeiros momentos, que são os momentos cruciais do intercâmbio, ainda mais para um rapaz de 22 anos que está sem inglês nenhum, chegando lá, Sim. você fez porque você descobriu por pesquisa sua, seja Sim. com pessoas que já estavam lá e te ajudaram, seja pesquisa na internet. Então, todo aquele primeiro processo que agências que têm sede lá na Austrália fazem para os intercambistas, a gente sabe que faz, você teve que fazer por conta. Tinha que me virar. Exato. Desde todos os documentos até celular, Tudo. ID, tudo isso você fez Tudo. por conta. Por conta, velho. O Gustavo foi a própria agência dele lá na Austrália. Imagina eu e o Marlon pra abrir conta no banco no primeiro dia. Ah, e ó que na Austrália não é difícil. Então, não é muito... Ainda bem, né? Não Porque foi se muito, fosse difícil, Mas assim, eu assinei tudo que eu assinei lá, velho. você mal sabia o que tava Eu assinando. vou te falar que se eu você sei. pesquisar, deve ter algum empréstimo em dólar australiano lá no seu nome que ninguém pagou ainda, cara. Aqui no Brasil o cara já tirou uma moto no seu nome, né? Já tirou uma moto no seu nome. E voltando um pouquinho, até antes da gente falar da tua chegada da Austrália. E aí, quando você decidiu pela agência, que foi essa que você falou, destino. A gente sabe que na Austrália tem várias cidades Tem várias bacanas opções e de várias cidade. cidades que recebem intercambistas. Como é que você definiu a sua cidade? Então, aí também é aquela dica. Você tem que escolher pelo seu estilo de vida. Ou também, né, se tiver a cidade, vamos dizer assim, entregar os objetivos que você tá em busca, né? Então, assim, eu sempre fui de São Paulo, né? Tipo, ABC, mas São Paulo, então acostumado com cidade grande. Então, tipo, gosto de agitação, nunca gostei de morar em lugar tranquilo. Talvez quando eu for mais velho, tipo, aposentado, né, queira morar em um lugar tranquilo. Mas falei, pô, eu quero uma cidade agitada, que tenha coisa pra fazer, sair à noite, né? E tenha bastante trabalho. Então, assim, quando eu pesquisei, era Sydney, velho. Tipo, Sydney entrega tudo isso. E querendo ou não, depois de um tempo, eu morei na praia. Eu morei mais de 3 anos na praia lá, em 2 praias em Sydney, que depois eu aprendi que quanto mais afastado do centro você tá, você tem uma vida tranquila. Então, a Sydney também te entrega isso, como também te entrega a infraestrutura de uma cidade grande. Então, tipo, pô, escolhi Sydney, assim, a questão da cidade foi fácil. A questão da cidade foi fácil, escolher por Sydney. Aí o Gu chegou lá, em Sydney. Quando que você foi? Que ano que você foi para a Austrália? Então, eu fui em novembro de 17, né? Finalzinho. Chegou em novembro de 17, foi a própria agência receptiva, teve que fazer tudo, você e o Marlon. Decisão da escola. Vocês sabiam para qual escola que vocês estavam indo? Vocês sabiam o que esperar da escola? Dentro da sua pesquisa você fez isso ou não? Simplesmente Não. foi uma indicação da escola? Segui pela agência lá que me vendeu a A escola. agência foi importante nesse caso, né? Então, Sim. eles te orientaram ali e a escola alcançou as Cara, a expectativas. escola era muito boa. Muito boa. Até pelo preço que eu paguei, vamos dizer assim, né? Porque eu comparei com outras agências apresentaram outras escolas um pouco mais caras até, né? E eu fechei com essa escola que era mais em conta, mas pra mim foi perfeito. Eu não sei também porque eu não tinha nada de inglês, então qualquer escola você começa parece que é boa,
Mas hoje, avaliando, eu penso assim, era boa. Pode Porque- falar o nome da escola, a gente não vai ligar. Se for falar mal, eu acho melhor não falar do nome da Sim, escola. não, falar Mas se for pra mal. Como falar... gostou, pode falar, Mas como né? gostou, pode fazer um Sim. merchan de graça, não tem problema Então, não. ela não tem mais na Austrália, né? Que é a Eurocentris. Tá. Então, eu fui por ela. E um ponto, assim, positivo que é... Meu, hoje eu enxergo que fala, pô, a escola era boa mesmo, é que era professores nativos. Show. Então, tipo, não nativo só australiano, mas nativo da língua inglesa. Então, tipo, eu tive professor da Inglaterra e professor da Austrália. Só. Hoje poucas escolas trabalham com Com 100% do professor nativo. 100% é raro. E a escola ser boa ou ruim é relativo também, né? Porque depende muito da expectativa do estudante, Sim. né? Existe um estudante para cada escola, Sim. né? Às vezes o cara tá procurando simplesmente o preço, ele quer o mais barato. Cara, ele não vai ficar na melhor escola da Austrália se ele quiser pagar o menor valor possível. Mas dentro do que ele tá esperando, aquela é a escola certa, né? Às vezes é uma Sim. escola menor, mais acanhada, mas que se o cara se dedica, né? O estudante se dedica. E principalmente, né? Se o professor conseguir comunicar bem ali, passar bem o que ele quer, você vai aprender, né? No dia a dia, o que eu costumo falar é que existe uma escola para cada bolso. Exato. E aí, o nosso trabalho como consultor é muito mais alinhar a expectativa. Então, é Exato. chegar Sim. para o cara e falar assim, cara, seguinte, essa escola, ela tá inserida nesse contexto. E aí, nesse contexto, ela vai te trazer isso de benefício. Eu sempre brinco também e falo, cara, é a mesma coisa que você fizer um comparativo de uma universidade aqui no Brasil. Você vai estudar numa Unisquina ou você vai estudar numa Mackenzie da vida, você vai pagar valores diferentes e você vai ter aulas com professores diferentes. Uma estrutura Sim. diferente. Isso não contexto muda na Austrália, diferente. isso não muda Eu numa acho que escola de até o inglês. perfil do estudante também, tipo, no sentido assim, tem cara que é mais assim, focado em estudo, nerd, né, tipo, meio nerd assim, no sentido de quer ir pra escola, tipo, a mais top e tal, não sei o quê. E tem cara que, meu, o cara que nunca foi muito esforçado na escola aqui no Brasil. Pô, se ele for pra uma escola muito puxada, muito rígida na Austrália, É. o cara vai sentir, entendeu? Pô, Tem que ter esse sentava equilíbrio. na turma do fundo, tem 19 anos, ia pra escola, passava com a nota mínima. Você 5,5. vai chegar na Austrália, vai estudar na escola que vai te puxar, você vai ficar 2 semanas na escola, vai pedir arrego, não tem Aí já jeito. não é nem uma questão de budget, né? É uma questão de, pô, o cara Sim. não vai, né, querer se esforçar o suficiente para estar nessa escola aqui. Não faz o menor sentido, né? E aí Sim. você gostou da escola, teve aquilo que Sim, você... aprendi muito bem. Tipo, muito bem. Eu fui com um intercâmbio de 7 meses, né? Então, fui com 6 meses de inglês. Pô, o Marlon era pior que eu ainda no inglês. Pô, o Marlon hoje fala pra caramba, velho. E nesse momento, quanto tempo você levou para conseguir o primeiro trabalho? Porque a gente sabe que a Austrália é um país que permite estudo e trabalho para quem faz cursos de inglês. E a Sim. preocupação de muitos, né? Tipo, É vou chegar lá, brasileiro. eu vou conseguir trabalhar? Pô, É. fala aí, consegue, explica aí. velho. O que eu falo até nos meus atendimentos hoje, com quem eu converso. Pô, você tem coragem. Eu falo que coragem é mais importante que dinheiro pro intercâmbio. Mas você tem coragem, não tem preguiça. Pô, apareceu o trampo tal. Você não quer nem saber. Você vai e abraça, você arruma trampo rápido. Eu arrumei na segunda semana, Em 2017. em 2017. E ganha dinheiro, né? Pra pagar suas despesas. Lavando louça. Então, Eu tenho uma história engraçada que, assim, quando eu consegui meu primeiro trabalho na Austrália, eu não sabia que eu tinha conseguido, cara. Eu cheguei lá, sentei, o cara chamou, né, pô, eu fui lá, entreguei meu currículo ali, a moda antiga, né? O cara falou, senta aqui, vamos conversar. Ele me fez umas 5 perguntas ali, que eu não sei nem o que eu respondi até hoje, né? E me deu um papel para preencher. Aí eu cheguei em casa, né, meus flatmates lá, e aí, Léo, como é que foi? Eram brasileiros, né? Como é que foi? Conseguiu o trabalho? Eu falei, ó, não sei, cara. Eu sentei para conversar com o cara, ele me deu esse formulário aqui. Aí a menina olhou e falou, pô, você conseguiu, cara, esse aqui é seu tax number, né, pra você preencher e tudo mais. Cara, foi super engraçado, porque eu tinha o inglês básico ao ponto de nem saber que eu consegui o trabalho, né? mas também tem essas histórias no inverso. O Júnior conta sempre uma história de um menino que trabalhava com ele, que não falava nada de inglês. Nada, zero. E aí o chefe deles lá, o boss, foi que colocava um X nas paredes. Esse X nas paredes significava o quê? Que não era para você mexer naquelas paredes. Aí O cara pegou a marreta Ele era demolition, né? e foi demolir essas paredes que estavam com X. Tá Aí marcada, né? Aí o Júnior, que falava um pouquinho de inglês, ele virava assim, o chefe vinha pra mim e falava pra eu mandar ele embora, pra eu mandar ele de volta pra casa. Aí ele foi lá e explicou o cara, ó, não precisa voltar no outro dia.
Só que eu descobri, que aí o Gil falou, só que eu descobri que todos os dias o chefe já tinha mandado ele embora fazia um mês. E aí E o todo cara dia o cara voltava porque ele O sabia cara falar. tava todo dia lá. Ou fingia que não sabia, né? Eu faria o mesmo. Eu entendi. Você vai mandar ele embora. Pô, não fala inglês, vou voltar aqui no outro dia. E o cara pagava normal. Mas é lógico, até ele fazer e demolir toda a parede. Apesar que eu acho que essa história foi com o Júnior, mas ele fala que foi um amigo É um dele. amigo, né? Ah, É, sempre cara, um amigo, né? foi o cara que eu conheci. Júnior, um abraço, que sei que você tá vendo isso aqui também. É que nem aquele cara que tá 6 meses na Austrália, já tá desenrolando legal no inglês, aí a polícia para o cara no speak English. O cara não fala nem a frase certa, né? Tipo, no speak, beleza, né? E aí você foi trabalhar lavando prato, né? Com 2 semanas de Austrália. Então, eu consegui, que é legal, né? Tipo, brasileiro, a gente tem uma ideia meio errada aqui no Brasil, mas lá fora a maioria se ajuda, velho. Brasileiro, assim, tipo, costuma dar a mão pro outro e tudo mais. O primeiro amigo vai ser sempre o brasileiro, né? Então, aí tinha um grupo lá, Brasileiros em Sydney, no Facebook. Tem Ainda tem até hoje, muito... Assim, tem muita besteira hoje em dia, mas também é útil, né? E aí tinha um carinha lá anunciando uma vaga no restaurante pra você fazer um trial, né? Pra galera que tá assistindo aí, o trial é... Um teste, Aqui a né? gente fala entrevista, né? Lá é um teste, né? Então você vai meio que para trabalhar ali 3 horinhas fazendo o que vai ser o seu trabalho em si, e os caras meio que te observam para ver se vai te contratar ou não, né? Só que aí nesse restaurante a gente costumava falar que o trial era o inverso. Você ia fazer o trial para você saber se você ia aguentar o trampo e você ia aceitar o trampo ou não, tá ligado? Então, aí o Piá, né, que é o Rodrigo, abraço aí, Rodrigo, pô, esse daí foi o meu camarada do começo ao fim, né, tanto o Marlon também, mas o Piá, assim, foi o cara que a gente trabalhou junto, fez, muita coisa junto, Passou né. por todas, né? Aí o Piá anunciou lá no Facebook, e aí um monte de gente comentando, eu comentei. E aí, de repente, recebi uma mensagem lá no inbox lá do Face, pô, tal dia você tá livre? Falei, era de tarde, né? 4 da tarde pra chegar lá. O restaurante era um pouco longe de onde eu tava, porque eu morava no centro, perto da escola. Eu procurei um lugar pra morar perto da escola pra eu ir a pé, né? Pra já não gastar com transporte. E aí era da City pra esse restaurante, velho, era quase 1 hora, né, de viagem. E eu falei, pô, vamos aí, mano. A primeira oportunidade que apareceu de trampo eu já agarrei, né? Você tava morando onde nessa época? Na City ali em Sir Hills. Ah, e era 1 hora da onde? Onde era o trabalho? Puta, o bairro lá era Forest. O bairro era mais afastado. Sim, Ah, 1 hora da City, mano, de Tá. ônibus. Era Forest alguma coisa, esqueci o nome. Era perto de Chesswood, pra quem mora em Sydney, né, vai saber. Trabalhava todo dia. Tinha escala, né, mas a minha folga era de terça e quarta, mano. Tipo, ou seja, eu já cheguei na Austrália trabalhando de final de semana. Trabalhando de final de semana, mas nos dias que você trabalhava teoricamente 4 horas por dia. Então, a gente tem essa questão da 20 horas permitidas para trabalho. Tá. Mas esse trabalho era cash hand, então eu recebia dinheiro na mão. Então, Informal, né? informal, né? Então o cara, quando pagava meu salário, eu saía lá com $800 no bolso Tá. do restaurante para ir depositar no banco. entendeu? Lembrando que a partir de 1º de julho, né, agora passado, são 24 horas, né, semanais que é Na permitido época que eu fui era trabalhar com 20. visto estudante. Isso mudou agora. Sim. Mudou faz recentemente, mas também assim, a gente está aqui para trazer a realidade. Então a gente sabe que algumas Sim. pessoas lá trabalham em cash in hand e que isso é uma prática que é feita lá na Austrália. Sim. Existe o lado positivo disso, porque teoricamente quem está assustado, que é aquele cara que vem no final faz as contas, tá? O salário mínimo hoje lá é 23,23. Eu vou trabalhar 24 horas semanais. Pô, esse dinheiro não vai dar para eu sobreviver lá. O dinheiro que eu tenho para levar do Brasil não vai ser suficiente. Fica tranquilo. Você vai conseguir sobreviver na Austrália. Sobrevive e sobra ainda. Gustavo tá aqui para contar para vocês que ele sobreviveu, por isso que ele chegou aonde ele chegou. E aí você começou trabalhando Lavando louça. e ficou quanto tempo no restaurante? Então, eu fiquei, mais ou menos, o meu período de renovação toda, né? Então, o primeiro visto eu fiquei lá dentro do restaurante, né? Então, eu comecei lavando louça. Então, o que aconteceu? O Rodrigo anunciou essa vaga porque ele lavava louça e abriu uma vaga na pizza. Então, ele continuou no restaurante, só que fazendo pizza. E aí, precisava alguém para lavar a louça. E aí, eu fui lá no dia, fiz o trial, pesado pra caralho, tipo, mano... Eu cheguei em casa, assim,
numa situação que eu fiquei em muita dúvida se eu ia aceitar o trampo, velho. Muita dúvida. Porque no dia seguinte, né, o chefe falou que ia avisar alguém, o Rodrigo, né, que era brasileiro, que ia se comunicar comigo, pra falar se eles iam me dar o trabalho ou não. Quando eles me ligaram, o Rodrigo me falou que o trabalho era meu, velho, eu tive que pensar e pensei, tipo, um dia todo pra pensar se eu ia aceitar ou não. Ah, normal, você sai da Sherry Williams, que Escritório ali, escritório, computador. computador sentado 8 horas por dia, vai para um trabalho que é braçal, Sim. numa quantidade X de horas por dia. Realmente, você vai falar, pô, e aí, o que eu faço? Então, Assusta, né? o shift, né, que é o turno, vamos dizer assim, né, a diária lá, era mais ou menos 8 horas, porque eu chegava às 4 da tarde, então já chegava lavando toda a louça do almoço, que acumulou do almoço do restaurante, porque o restaurante lá fechava ali 2 da tarde, 3 da tarde, o horário do almoço, ele reabria às 5 da tarde. Então, nesse momento, eu já lavava o que ficou sujo da manhã, né? E depois começava o restaurante, né? Abria o restaurante, começava a vir a louça normal. E depois que encerrava o restaurante às 9, eu tinha que lavar tudo que os chefes traziam, né? Que eles trocavam e tudo mais. Os garçons tiravam tudo da mesa lá e trazia também para lavar. Depois disso, eu ainda tinha que limpar toda a cozinha. Tipo, lavar o chão, limpar os fogão, geladeira. Tipo, eu entrava às 4 da tarde, eu saía sempre uma média de 11h30, meia-noite. Show. Quanto tempo que você ficou no restaurante trabalhando? No restaurante, uns 6 meses, mais ou menos. Tempo bom. 6, tempo 7 bom. meses. Pergunta, grana que você fez nisso daí, o que você fazia no seu dia a dia com a grana que você fazia no trabalho no restaurante? Cara, Você vivia para comer, trabalhava para comer ou você conseguia fazer algumas coisas a mais? Conta não, como é que era o seu conseguia. dia a dia lá. Conseguia, porque foi o seguinte, né, a grana do dia a dia para me manter, comecei a juntar o dinheiro da renovação, né, então como eu queria ficar mais tempo na Austrália, eu cheguei já trampando para guardar a grana da renovação. E, além da grana da renovação, isso daí eu cheguei na Austrália, tipo, em novembro, quando foi em junho, eu tava viajando pra neve já tava indo conhecer a neve. Então, assim, eu tive a grana da renovação, tive a grana pra viajar e ainda, tipo, sobrou uma graninha ainda, E entendeu? você fazia a vida normal, De saía boa, de de rolê, boa. comprava suas coisas. Sim, sim. Tipo, você renovou o visto e aí sobrou dinheiro pra você ainda com fazer dinheiro, uma com tripezinha. o salário do restaurante, né? Show, No show de restaurante, bola. 3 meses eu lavei louça. E 3 meses lavando louça eu não aguentava mais, velho. Não aguentava mais, de verdade. Eu acho que da Austrália, dos trampos que eu fiz, foi o que eu... Mais pesado. Porra, mano, hoje se fosse pra voltar só pra lavar louça, aí, Não ia, não. aí ia ser triste, mano. E aí casou de na renovação, você sair do restaurante e ir para um outro trabalho. Isso, porque aí o que que aconteceu? O Rodrigo ficou na pizza, beleza? E aí, 3 meses eu lavando louça, ele 3 meses na pizza, apareceu, eu não sei como, ele encontrou um trampo lá de descarregar container, o Rodrigo. E aí, né, tipo, eu entrei na pizza, né, eu já tava 3 meses na pizza, ele já tava 3 meses na pizza e no container, mano, o cara, tipo... Menino gosta de trabalho ele é pesado, embaçado, né? velho. Ele é embaçado. Ele seria um cara da hora pra gente trazer aqui também. Rodrigo, vem pro Brasil, a gente vai te convidar, cara. Com certeza, porque o cara, ele tem história de vida, aquele ali, hein, mano. Aquele tem história de vida. Mas enfim, aí ele tava com, 2 trampos, né? Aí ele reduziu a carga no restaurante pra trabalhar mais no container, porque o container dá uma grana boa. Só que aí, tipo, no começo do container, você pega pouco trabalho, assim, né? Porque o container não é por hora, o container é por serviço feito, né? E aí, mano, eu chegava da escola, ele saía de manhã pra trabalhar, eu saía de manhã pra ir pra escola, e todo dia eu chegava e ele já tava em casa. Falava assim, mano, o que esse cara já tá em casa, mano? Eu falei, você foi trabalhar hoje? Ele falou, já voltei. Caraca, na hora do almoço o cara já tá em casa, né? Aí quando deu as férias da escola, né, as férias do inglês, aí eu falei assim pra ele, eu falei, mano, será que você não consegue me arrumar esse trampo de container, não? Ele falava assim, né? Piá, você não vai aguentar não, piá. Você não vai aguentar não. Eu falei, não, pô, eu trabalho de manhã no container, né? E dá tempo de eu ir pra noite pro restaurante, né? Porque quando eu tava na pizza era só de noite, né? E era mais leve e tal do que lavar louça. Eu falei, não, eu aguento, mano, eu aguento. Piá. Falei, manda pra mim o contato aí. Aí ele mandou do Cecel, né? Um abraço pro Cecel aí.
cara que dá emprego para muito brasileiro lá. Todo mundo vai querer saber qual que é o contato do Cecel daqui Todo a mundo pouco. vai querer. Hoje o meu irmão trabalha pro Cecel. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Cecel é o cara que ajuda muito brasileiro lá. E aí passou o contato do Cecel, e aí eu mandei mensagem, falei, mano, sou amigo do Rodrigo, tô querendo um trampo aí e tal, tô num restaurante, mas restaurante não faz muita grana, né? E o Rodrigo chega cedo e tal. Falei, pô, você tem ABN? Eu falei, não tem ABN. Ele falou, mano, faz o seu ABN aí e vem fazer um teste com a gente aí, mano. Se aguentar, vambora. Explica pra galera o que que é ABN. Tem muita gente que tá ouvindo a gente que não sabe o que é isso. Então, pra galera que eu comentei, serviços da agência, quando você chega na Austrália, abrir conta no banco, TFN, aí o ABN, né? O ABN é quando você abrisse um AMEI na Austrália, né? Então, você recebe por serviço prestado. Então, aí é uma forma de enganar um pouco essa questão das horas trabalhadas. Porque você não declara quantas horas você trabalhou. Você declara que você recebeu X. Ou seja, mais ou menos como é o MEI aqui no Brasil. Exato. É o trabalhador autônomo, né, no Autônomo. caso. A Tá. sigla seria Australian Business Number, né? Então, é exatamente isso. É um MEI que trabalha Cara é autônomo. demais, mano. Ele é o nosso nerd aqui, mano. cara. Ele é o nosso cara aqui que vai falar bonito, que vai contar histórias Sim. legais. É pra isso que eu tô aqui, então. É pra isso que você tá aqui. É pra isso que você tá aqui. E aí o Marlon, é Marlon, né? O Marlon é o que eu fui pra O Austrália. Rodrigo. O Rodrigo. Eu sou ruim de Aí eu nome. fui pro Rodrigo, mano, como que você fez seu ABN? Preciso fazer o ABN que ele disse que, né, vai me colocar lá pra fazer um teste. Aí ele tinha lá um passo a passo que tinham passado pra ele, não sei de onde ele arrumou, e eu consegui fazer meu ABN por conta. Fiz o ABN, mandei lá pro Cecel. Ele falou, pô, isso era na quinta. Ele já falou, então vai amanhã com o Rodrigo trabalhar. Eu falei, beleza, fui com o Rodrigo. O primeiro dia lá era numa empresa de bebida, né? Então, o que acontece? O container é uma prestadora de serviço. Então, você tem a sua warehouse, por exemplo, você recebe containers, né? Porque a Austrália, vamos dizer assim, produz muito pouco. Então, a maioria das coisas eles recebem por container de outros países, né? A maioria da China. E aí você tem a sua warehouse lá de bebida. Então, chega os seus containers lá de bebida, você precisa esvaziar aquele container para colocar em pallet bonitinho, para que do pallet ou vai para caminhão ou, né, monta pedidos, enfim. Então, o nosso trabalho era tirar as coisas de dentro do container para colocar em pallets de acordo com o cliente, né? Então, o cliente é a warehouse. E aí, esse era de bebida. Puta, velho, eu não lembro exatamente qual bebida que foi. Mas essa empresa, né, que foi o primeiro dia, é a Jazz, né? Então, ela é bem famosa pelos containers de tequila, que é bem fininha, a caixa. Enfim, horrível. Aí, nesse dia, foi eu, ele e um outro conhecido do restaurante, né? O Luquinhas. O Luquinhas foi padrinho de casamento dele lá na Austrália. E aí, foi nós três. O Piá, tipo, como experiente, né? O Rodrigo como experiente e eu e o Lucas ali, primeiro teste. Velho... pesado o negócio. Pesado o negócio. É, tipo, surreal. Imagina você, 6 horas do seu dia, ficar igual um robô. Assim, aqui tá aberto o container, né? E você vai pegando caixa e pondo no pallet. Caixa e pondo no pallet. Caixa e pondo no pallet. Trabalho estritamente manual. Totalmente. Mas eu vi umas fotos suas, você com Aí- a empilhadeira. Aí eu fui crescendo, né? Ah, entendi. Aí eu comecei a virei o piloto, né, de empilhadeira lá, né? Porque Entendi. eu gostava de falar que tinha o driver, né, que era o motorista, e tinha o piloto, né? Entendi. Mas depois eu falo mais dessa parte. E aí, quando isso casou com a sua renovação de visto? Tava nas férias da escola, então tinha o dia todo para trabalhar, então era container de dia, restaurante à noite. Container de dia, restaurante à noite. E como é que estava a questão da procura de um novo curso para renovar? Você renovou para o inglês ou você renovou para fazer algum outro tipo de curso na Sim. Austrália? Então, eu peguei, como eu queria dar um boost aí no inglês, tipo, ficar ali com o inglesinho, né, perfeito, eu peguei mais 3 meses de Cambridge, né? Tá. Para quem não sabe, Cambridge é o preparatório, né? Então, é puxado, é muito bom, curso, assim, excelente. Então, para quem já tem um nível legal de inglês e, já falo inglês, vai lá e faz um Cambridge, né? Pode Faz ser um IELTS. um IELTS, pode ser útil para você no futuro. Lembrando que isso, para quem ainda não está familiarizado, são provas de proficiência. São provas que medem o nível de inglês que você tem em relação a essas
instituições que medem o nível de inglês. Então, futuramente, para quem quer aplicar um visto permanente na Austrália, é inevitável você fazer uma prova do IELTS. para você comprovar que você tem um nível específico que a Austrália pede. As universidades, a maioria delas pedem essa proficiência para você poder fazer sua matrícula. Algumas universidades fazem a prova dentro da universidade, mas enfim, no geral, para você fazer qualquer curso que seja de graduação, pós, e você precisa comprovar o seu nível de inglês, esses são provas que vão conseguir fazer com que você fique tranquilo quanto a isso e consiga comprovar de uma forma documental o nível de inglês que você tem. E aí você fez... É um dos meios, né? Que você pode ter a prova da própria universidade, da própria instituição, né? Ou uma prova de proficiência, que pode ser o IELTS, Cambridge, PTE... Tem algumas aí, né? Talvez eu fique imaginando alguém chegando, caindo aqui no nosso podcast e falando assim, ele fez Cambridge. Aí a pessoa fala, mas ele não estava na Austrália. Então não estou entendendo. É só para a gente explicar de proficiência. Para que ninguém fique perdido. E aí você fez os 3 meses de Cambridge também na Eurocenters? Não. Aí eu já fui para outra escola, né? Fui para a ELSC. E aí já de cara já peguei uns VET juntos, né? Que aí o VET são cursos técnicos. Então, tem diversos cursos lá, você pode pegar na sua área e tudo mais. Enfim, peguei lá junto um de marketing e um outro de... Junto com Cambridge? Junto com Cambridge. Então, eu peguei 3 meses de Cambridge. Eu renovei já para 2 anos de cara, né? Foi o de Cambridge, foi o de marketing. Eu acho que foi só o de marketing na primeira Mas aí você pegou marketing certificado 4? Certificado 4. Tá, e o diploma junto para... Então, o diploma foi depois. Mas você já fez a matrícula em todos eles? Sim. Tá. Também um ponto interessante para a gente esclarecer e deixar claro. Se você falou o nome da LSC é porque você gostou do curso e a escola é boa. A escola é boa. Segundo, é que você fez um curso VET na Austrália. Curso VET são os cursos técnicos. A Austrália tem um formato diferente, e se vocês quiserem complementar, vocês fiquem à vontade, até você mesmo, Gu. Tem um formato diferente educacional. Então, seria o equivalente aqui no Brasil, mais ou menos como um Senac, um Senai da vida. Um tecnólogo e tudo mais nesse sentido. Então, o que o Gustavo fez? Ele fez o inglês, e aí, como ele já tinha chegado no nível de inglês adequado para as pretensões dele, ele foi partir para fazer um curso técnico na Austrália. E aí decidiu, por conta dos planos e, enfim, o que ele estava pretendendo para o futuro dele, fazer o curso na área de marketing. Esse curso VET ele é dividido em alguns níveis, né? E aí, nesses níveis, ele contratou já, nesse momento, 2 níveis. Certificado 4 e o diploma. Para totalizar esse tempo de visto. Provavelmente você contratou 3 meses de Cambridge. Provavelmente eles dariam 1 ano e 9 meses, mais ou menos, os 2 juntos. É isso, né? Foi 2 anos de visto. Então a primeira renovação, 3 meses. Né? Então mais ou menos esse período. Mas para quem estiver pesquisando, tem curso, tem VET de vários períodos, vários tempos de estudo. Lógico que acho que a maioria hoje não vai ser menor do que 6 meses, né? Não sei se vocês já viram algum nesse sentido. Certificado 3 a partir de 6 meses. Não tem nenhum com menos que esse tempo. E também você vai precisar ter o mínimo de inglês necessário para poder fazer o curso. E aí você já estava com esses 2 anos de visto já garantido. Sim. Mudou o seu trabalho pro... Então, assim, depois da renovação, velho, é uma coisa que é real. Pode... Até pra galera que tá chegando agora, que, tipo, tá passando perrengue no começo, se você gostou do país, faz a renovação. Porque depois que você renova, velho, sua vida, assim, melhora de uma forma que não tem, assim, comparação, tá? Porque, primeiro, que o inglês é todo dia, né? De segunda a sexta. O VET não, é 1 ou 2 vezes na semana no período da noite, né? Pelo menos o que eu fiz. Então, você já dá aquela respirada. Porque você, trabalha pra caramba de dia, o trabalho é pesado, e aí você não indo pra escola mais todo dia, você já descansa, né? Você já, quando eu saí do restaurante e fui pro container, né? Que nesse meio tempo que eu tava contando, eu fiquei trabalhando nos 2. Sim. Né? Na época das férias da escola. Mas quando voltou às aulas, eu precisei escolher. O que eu vou fazer agora? O que eu vou trabalhar? Foi aí que eu acabei saindo do restaurante e fui pro container, que era um trabalho de dia, de segunda a sexta, né? Então, uma coisa que eu sofri no começo da Austrália é que você faz amizade com a galera da escola e eu tava trabalhando de final de semana. Então, a galera indo fazer churrasco na praia, curtir a praia, verãozão da Austrália, e eu indo trabalhar no restaurante. Tá? Mas assim, nem a luz do sol, né? É algo que todo mundo vai passar em algum momento estando lá. É algo que
E é importante pro aprendizado. Sim, e o perrengue faz parte do começo, sabe? Tipo, você abdicar de algumas coisas, ali sofrer, se esforçar, mas depois vem a recompensa. E aí eu renovei meu visto, e aí eu acabei continuando no container, de segunda a sexta, então tinha dia que eu chegava cedo em casa, não tendo aula à noite, então, pô, conseguia sair um dia para fazer uma coisa diferente, conhecer outro lugar, né? Então a vida melhorou assim, da água pro vinho, depois que eu renovei. Então, pra Porque galera... trabalhava todo dia, mas não ia para a escola todo dia. Lembrando que quando você faz o curso VET, dificilmente você vai mais de 2 vezes para semana na escola. Sim. E aí você estava trabalhando só no container, então estava numa vida mais sossegada. Sim. Fechou um visto para 2 Chegar anos. na casa que eu contei. Não, sim. Tô dizendo no Sim, sentido de poder ter mais tranquilidade. Aproveitar mais a Austrália, Aproveitar mais a E Austrália. me fala aí, Gustavo, pra galera ter uma ideia assim, quanto que você ganhava lá no container? Em números, assim, Sim. pra galera ter. No começo, né, tinha bastante moleque, então tem que distribuir para todo mundo. O CCL, né, ele sempre tentava, né, fazer um negócio mais equilibrado porque como era por container feito, tem containers que são mais caros, então se você faz um container mais caro, você vai ganhar mais no final do dia. Então ele sempre tentava revezar a galera para todo mundo ganhar ali mais ou menos parecido. Mas quando você é novato, você começa por baixo. Mas nos containers mais difíceis, às vezes, né, que não paga tão bem. Então eu acho que eu comecei uma média ali de $900 mil. 900 mil dólares? Não, 900 900 a 1000. a Ah, $1.000. tá. 900. Eu tava hoje saindo Cara, daqui indo tá vender mandando container, agir. cara. E aí trabalhar Não, de mas container. ó, pra que Tá. fique claro, isso é por semana, hein? Por Isso aí não é semana. por mês, não, é por semana. Por Então a gente semana. tá falando aí de quase $4 mil por mês, assim, mês. de cara. De cara, né? De cara. Então, e aí eu fui evoluindo. Quando eu saí da Austrália, eu ainda tava no container, né? Fui um tiozão lá no container, vamos dizer assim, né? A coluna sofreu bastante lá. Mas quando eu voltei, eu já tava ganhando uma média de 1.500, 1.800, né? Tipo, até pra galera aí dar... Porque assim, você não tem que contar vantagem, mas eu acho que é legal inspirar a galera. Sim. Uma semana eu bati $2.800 em uma semana. Foi assim. Lembrando que o custo de vida mensal da Austrália ali em torno de, sei lá, $1.500. 2.000 se você tiver um estilo de vida mais... Sim, O cara fez 2.800 em uma semana, né? em uma semana. Mas isso já foi um tempo... Isso já é experiente, já não, veterano ali. Já tava a pandemia, então a Austrália já tava ali, portas fechadas, muita gente tinha ido embora da Austrália, que foi bom para quem ficou, porque aí, assim, o que aconteceu? Era muito trabalho, poucas pessoas, então o salário foi aumentando, então a galera começou a ganhar mais, trabalhando até igual ou menos que antes. Legal, você falou essa questão da pandemia, cara. Você pegou metade do seu visto no período de pandemia. A pandemia começou em março de 19, né? Eu voltei pro Brasil em fevereiro de 22, então peguei esse tempo todo lá. Aí, o que Foi a fez época você de- continuar? Porque a gente sabe, começou a pandemia, a Austrália fechou fronteiras, ninguém entrava, se sair você não voltava mais. E aí, o que fez você tomar essa decisão? Eu acho que é Sim. importante você contar, porque assim, se Deus quiser, a gente não vai mais passar por esse tipo de situação mais. Mas muita gente acontece algum problema Sim. grave aqui no Brasil e fala, pô, vou jogar tudo pro alto que eu tenho aqui na Austrália, ou, pô, não tô querendo Muita viajar gente. porque eu tenho alguma coisa no Brasil que me prende, enfim. Psicologicamente falando, o que fez você continuar na Austrália com a pandemia rolando e não Sim. falar, vou voltar pro Brasil? Então, primeiro foi a questão do trabalho, né? O que acontece? Como eu expliquei, né? Tudo praticamente chega de container na Austrália. Então, o país precisava continuar se abastecendo. Então, o que acontece? A gente virou um essential work. Então, era um trabalho essencial na Austrália. Então, a gente não perdeu o nosso trabalho. Assim, o que acontece? Muitos brasileiros, por exemplo, que trabalhavam em restaurante, trabalhavam em café, tipo, essas coisas fechou. Tipo, pô, o cara que trabalhava barman, pô, fechou bar, fechou. Porque a Austrália foi muito rígida com a pandemia. Era tipo assim, era estudar online, era sair para trabalhar e acabou. Não tem essa, tipo, festinha clandestina. Tipo, até rolava, mas aí era quem queria participar, né? Mas, tipo, esse negócio de ir na praia, não era liberado. A Austrália era rígido. Então a gente saía para trabalhar. Estudava online e era isso. E aí muitos brasileiros que trabalhavam nessa área de hospitality, que a gente fala, né? Que é restaurante, essas coisas todas,
perderam o trabalho. Então, se desesperaram, falaram, pô, e agora, sem trabalho, como que vai ser? Então, assim, por, né, ter a garantia que o meu trabalho não ia acabar, eu falei, pô, não vou sair daqui, né? E aí comecei a ver a situação do Brasil. Tipo, pô, o Brasil, enquanto a Austrália, sei lá, no período todo de pandemia deve ter, né, no máximo 10 mil pessoas perdido, assim, vamos dizer assim. Aqui no Brasil bateu o quê? 600 Eu nem sei mil, o número. sei lá. Milhões, cara. É? Foi muita gente. Então, E aí você tava num trabalho legal, que te remunerava sim. bem. Uma coisa que eu sempre me preocupei com a minha família, então eu até pensei, pô, eu acho que até para minha família, vamos dizer assim, na idade que eu tinha, eu via amigos meus daqui do Brasil indo pra festinha, esse negócio todo, né? Tipo, galera toda pegando. Eu falei, meu, às vezes eu posso levar um mal pra minha casa. Eu falei, meu, vou ficar aqui na Austrália quietinho, minha família quietinha lá, né? E sempre preocupado, sempre pensando neles, mas graças a Deus, assim, meus pais passaram bem, né? Meu irmão mais novo também passou bem nesse sentido A gente vai falar um pouco depois do seu irmão mais novo. Tá chegando a hora de falar meu um pouco case, dele aí, né, de do seu sucesso. case de sucesso. E aí, enfim, aí você ficou o tempo todo. Eu sei que você foi morar em Brisbane. Que ponto que é que você troca de cidade na Austrália? Conta um Sim. pouquinho disso também. Então, aí o container, velho, quando a pandemia começou em março, a partir de outubro, velho, o container começou a bombar. Era papo de sair 6 da manhã de casa, às vezes até antes. Não, a maioria das vezes antes, porque a gente começava a trabalhar às 6 horas na empresa mais agitada lá, que tinha mais serviço. E teve um dia que a gente saiu 11 da noite, velho. Imagina se trabalhar descarregando container das 6 da manhã às 11 da noite. É um negócio pra robô, velho, não é pra ser humano. Mas ao mesmo tempo a gente tava enchendo o bolso. A molecada do container, velho, fez muita grana na pandemia. Mas muita grana, entendeu? E aí, velho, tipo, pô, pra que eu vou sair de lá, né? Era a época que eu tava fazendo minha grana, né? E aí foi, assim, graças a Deus eu não tive essa intenção de sair da Austrália, né? E foi eles que disseram pra você, vem pra Brisbane trabalhar, ou você que olhou e falou, opa, quero conhecer outra cidade e vou pra Brisbane morar um tempinho? Então, no caso, o Cecel, ele retomou uma operação lá em Brisbane, né? E aí ele mandou o afilhado dele, que é gerente também da empresa, que é meu camarada, Barbosinha. Um abraço, manda um abraço pra todo mundo da A Austrália gente tá hoje. parecendo uma Maguila aqui, né? A gente tá mandando abraço pra todo mundo. Sim, sim. Ah, hoje é aniversário dele, hein? Feliz aniversário, como é o nome dele? Aniversário Barbosa. de quem? Feliz Barbosa. aniversário, Barbosa. Ô, mas eu espero um dia que a gente chegue nesse nível mesmo de ser meio Maguila. Bom, pra quem não conhece, joga no YouTube aí quem é o Maguila. Porque agora a gente tá falando com a galera bem nova que não manja. Sim. De começo do podcast, já queria mandar um abraço pra fulano, ciclano, Mandar Beltrano. pra todo Vai mostrar mundo. que a gente tem patrocinador pra caramba. Então, É. mas continua contando aí. Aí eles foram pra Brisbane. Aí o Barbosa foi primeiro, deu um tempinho lá, o Barbosa mandou mensagem. Falou, Gu, quer vir pra Brisbane trabalhar comigo aqui? Aí eu falei, porra, mano. Por que não, né? É, Why tipo, not? eu já tava mais ou menos há uns 3 anos e meio em Sydney, né? Querendo ou não, porra, pandemia ali, né? Dá um cansaço mental. Falei, eu vou me jogar, né? Tipo, falei, vou ver com o Cecel aí, fala com o Cecel pra me fazer uma proposta, né? Se for um negócio legal, eu vou. Aí, beleza, aumentou lá o meu salário um pouco, né? Fui morar com o Barbosa, falei, mano, já te recebo aqui e tal. Falei, vou pra cima. Aí me joguei nessa daí. Fiquei 6 meses lá em Brisbane. Né? Cidade, assim, da hora, muito boa, tipo, recomendo, não tenho nada pra falar mal de Brisbane. Eu ainda continuo preferindo Sydney, a cidade do coração, mas Brisbane foi incrível. Sentiu muita diferença na adaptação? Não, velho, não acho, porque já tá acostumado com a Austrália, a adaptação foi tranquila, assim, tranquilinha. Quais as principais diferenças, assim, de Eu acho que Sydney e Brisbane? a maior diferença, assim, que Sydney tem mais coisa pra fazer, né, no sentido turismo ou coisa à noite, por exemplo, e também Brisbane não tem praia, né, tem uma praia artificial lá no centro, mas quem quer ir pra praia mesmo e mora em Brisbane, ou sobe pra Sunshine Coast, ou desce pra Gold Coast, que é uma cidade também que recebe muito intercambista, né. Então, quando você fez essa troca, foi meio na pandemia, então as escolas estavam funcionando online. Tudo online. Mas vale destacar que se você precisar fazer uma troca e a escola tem a campus, você consegue Sim. fazer a troca tranquilamente. E aí você chegou em Brisbane, ficou 6 meses, e de lá você veio pro Brasil ou você voltou pra Sydney? Eu voltei pra Sydney, aí é uma história engraçada, né? Uma história engraçada, porque a pandemia tinha dado uma acalmada lá.
eu não sei se aqui no Brasil teve uma época que deu uma baixada e depois Sim, voltou. na terceira tinha semana tudo ficou calmo. ondas, né? Ah, Tudo ficou calmo. Tudo continuou igual. Tinha as aqui no- ondas, né? Tipo, Sim. chegava num pico, aí acalmava, enfim, Então. acho que foi em todos os lugares. a assim. Austrália, tipo assim, ela controlava, baixava os casos, ela ia soltando aos pouquinhos. A partir do momento que aumentou os casos, ela puxava a corda de novo. Então era mais ou menos assim. E aí, meu, antes, né, de ir pra Brisbane, eu tinha já comprado a neve, né, que eu conheci a neve a primeira vez lá na Austrália, em 18, mas depois que eu fui em 18, me apaixonei pela viagem, pela Snow Trip, e fui 19, 20 e tal, e fui todo ano. E aí eu tinha já comprado a da neve, né, só que saía de Sydney, e eu tava morando em Brisbane. Aí, tipo, quando chegou a época da viagem, eu vim pra Sydney, né, pra viajar com a galera. Só que, velho, olha só como as coisas é maluca, né? Eu tinha que pegar o avião na sexta. Na quinta-feira começou uns casos, né? Voltou a ter uns casos lá na Austrália e aí até o Cecel me ligou, falou, pô, velho, você vai pra neve e tal, você viu aí que voltou uns casos. Só fica esperto aí, né? Porque você vai pegar avião e tal, depois vai que eles, né? Cecel, aquela boquinha, né? Vai que os caras aí depois trava de Fecha novo. as fronteiras Fecha as aí, porque lá fronteiras. fechou por Fron- estado por também, né? estado. Isso. A fronteira lá era por estado também, né? Não era só o país fechado. O estado se fechava. E aí depois você não consegue voltar pra Brisbane. Falei, não, Cecel, fica tranquilo, não vai dar nada não. Peguei o avião, beleza. Cheguei em Sydney de manhã, a viagem era à noite, fomos pra neve, né? Meu, cheguei no sábado, tava na montanha, né? Depois, quando saí da montanha, vim pro parque lá, peguei o celular, mensagem do Cecel. Falou, você viu aí? Estão avaliando a possibilidade de fechar as fronteiras. Quando eu olho o meu e-mail, passagem de volta cancelada pra Brisbane. Falei, puta que pariu. Falei, não é possível, velho. Mas até então não tinha fechado. Falei, mano, vou curtir minha viagem quando eu, né, na segunda-feira, quando a gente voltar da neve, E aí eu penso, e aí né? eu corro atrás. Aí, segunda-feira, né, já tava em Sydney de volta, né, da neve. Fui remarcar o voo pra Brisbane. Fui remarcar pra quarta. Consegui remarcar de boa. Liguei pro Cecil, aí, Cecil, eu remarquei pra quarta, tá tranquilo. Quando foi na terça, cancelado de novo o voo. Falei, porra, mano, não é possível. Aí fui remarquei pra sexta. Na quinta, lá, o primeiro-ministro já anunciou que tava fechadas as fronteiras, então quem tava em Sydney, Ia ficar em né, Sydney. que é New South Wales, o estado, não voltaria para Queensland, que era o estado de Brisbane. Ou seja, eu fui para eu saí de Brisbane para Sydney com roupa tipo segunda pele, casaco, roupa de neve. E tipo, tudo meu ficou em Brisbane. Meu carro, minhas roupas, tudo, velho, tudo. Tudo ficou em Você Brisbane. ficou meio que sem teto ali em New South Wales, É, em Sydney. sorte que, tipo, eu morava já com o Rodrigo, né? E aí, né, voltei pra minha casa antiga, né? Num quartinho lá improvisado, mas voltei pra lá. Só que, tipo, até então era meio, tipo, pô, quando abrir as fronteiras eu vou pra Brisbane, quando abrir as fronteiras você vai pra Brisbane. Meu, demorou acho que uns 5 meses pra reabrir as fronteiras. Isso é para ficar muito atento a galera que a gente tá falando de dentro da Austrália. A Sim, Austrália tratou com tanta rigidez, né? rigidez a pandemia, e que bom que Sim, fez isso, que salvou você não muitas mudava vidas. e você não pulava de um estado para o outro. Sim, Então, e querendo ou não, atrapalhou um pouco o E Gustavo. como ficou muito. a questão da escola? Não, a escola acho Não, que a ele escola tava não, lá. era não fiz online, nada, né? a escola não fiz nada, Tranquilo. mas Mas carro, roupa, conta aí, acho que é legal contar. Então, aí o que que acontece? Eu, no segundo mês já preso, né, vamos dizer assim, preso em Sydney, eu já falei com o Cecel. Nisso, ainda bem que era na mesma empresa, ou seja, eu voltei para a operação de Sydney, então não fiquei sem trabalho nesse meio tempo, fiquei trabalhando no container mais em Sydney. Aí deu 2 meses, eu liguei pro Barbosa, falei, Barbosa, mano, 2 meses aqui, tô praticamente com a roupa do corpo, né, mano? Tô lavando roupa 3 vezes na semana, porque eu não fui gastar com roupa e tal, né? E tô pagando, eu continuei pagando o aluguel de Brisbane, né? E aí fiquei sem pagar aluguel em Sydney, porque o PA liberou pra mim, mas também já começa, tipo, pô, tô morando na casa, né, que era minha, mas não é mais. Então eu tenho que voltar a pagar lá. Aí, pô, vou pagar em 2 lugares? Aí eu falei, Barbosa, falei, mano, anuncia o quarto aí, arruma alguém, né? E eu vou ficar em Sydney, sem chance de voltar pra Brisbane. E aí consegui com o Barbosa, né? Com a ajuda dele, também o irmãozão.
Ele, mano, contratei uma empresa de guincho, que ainda tava rolando um trampo, né, de um estado para outro. Contratei uma empresa de guincho, Barbosa carregou meu carro com tudo, meu carro chegou num guincho, em Sydney, Ah, que legal. com todas as minhas roupas, com tudo que eu tinha em Brisbane, Pô, entendeu? que vantagem boa, pelo menos. Show. É, Devia ter fazer feito isso isso. antes, né? Teria economizado o dinheiro dos aluguéis lá que eu É. paguei, né, em Brisbane. Mas nunca se sabe, né? Nessa É. época aí tava tudo tão incerto. Sim. E quando você decide voltar pro Brasil? E o porquê você decide voltar pra cá? Foi justamente porque a Austrália reabriu as fronteiras para o mundo. Então, quando a Austrália reabriu as fronteiras, eu vi que era oficial, tipo, se você sair da Austrália, você pode voltar. Aí eu falei, pô, porque querendo ou não, eu fiquei 4 anos e meio longe da minha família, longe do Brasil, passamos por pandemia, que foi um negócio estressante. Você não vai falar que ficou longe do Corinthians, né? Porra, velho. Isso foi o de menos, né? Não, mas olha, eu acho que foi bom ter ficado longe, porque, mano, 2020, 21, Corinthians, puta que pariu. Não deu muita alegria, Meu né? Deus do céu, velho. Eu só acompanhava os resultados, pelo menos não tinha um ódio de assistir o jogo, né? Mas lógico que a gente sente falta, né? Não tem como. E aí, né? falta da família, falta do Brasil, Sim, você decide voltar. Austrália você trabalha muito, ao mesmo tempo que não é estressante, né? Porque lá você, né, você por você tem que sustentar, tem tudo, aqui tem a sua família. E aí eu falei, pô, né, juntei uma graninha legal nesse tempo de pandemia, né? Então, na época de pandemia, como realmente não tinha muita coisa para fazer lá, falei, pô, vou focar em guardar grana. Guardei uma grana boa e falei assim, vou voltar pro Brasil com os braços abertos, coração aberto. Se, tipo, eu curti o Brasil, né? Invisto em alguma coisa, né? Com esse dinheiro que eu juntei, sei lá, abro um negócio e fico no Brasil. Se eu não curtir o Brasil, fronteira tá aberta, depois eu volto pra Austrália. Essa era a minha cabeça quando eu saí da Austrália. Isso a gente tá falando começo de 23. 22. Começo de 22. Começo de 22, Tá. né? Que eu cheguei aqui final de fevereiro, né? Cheguei Tá. aqui no carnaval, vamos dizer assim, né? E aí, porra, velho, pouco tempo assim de Brasil, eu já vi que não seria aqui, né? Tô aqui ainda até hoje, né? Mas com planos futuros aí, né? E hoje você trabalha com intercâmbio, que a gente sabe, a gente trabalha no mesmo trabalha lugar. junto, A né? gente trabalha junto. Como é que foi essa história? Fazer intercâmbio e do nada vou trabalhar com intercâmbio. Porque eu acho que quando você veio pra cá, você não pensou nisso. Não, então, na verdade, não mesmo. Não foi o que eu pensei. Eu pensei que se eu fosse trabalhar no Brasil, eu ia abrir algum negócio, né? Se eu fosse trabalhar no Brasil. Mas aí, como eu decidi que eu não ia ficar definitivamente, assim, né? O restante da minha vida toda aqui. Ia viver vivendo, né? Como o É, alemão diz. Ia viver vivendo, né? Quero conhecer mais coisas nesse mundão aí. Aí eu falei, pô, não vou investir essa grana, né? Não vou gastar essa grana, vamos dizer assim, né? Vou deixar investido aí, pá. E pensei assim, deu 4 meses de Brasil caro pra caramba, tipo, porra, em 4 meses eu gastei uns 20, 30 conto assim, que foi embora. Aí eu falei, porra, velho, se eu continuar desse jeito vai acabar a grana da Austrália e tô aqui gastando, né? Eu falei, eu preciso trabalhar. Aí eu comecei a pensar, eu já trabalhava na área de vendas aqui no Brasil, né? Na Sherwin-Williams, era interno, mas era vendas. É uma área que eu gosto, né? Então, pô, eu acho que eu nasci pra vender. E, porra, eu falei, meu, o que eu mais sei falar hoje? Falei de intercâmbio, porque eu acho que eu já tava trabalhando de graça pros outros, porque tudo que eu tô contando pra vocês, eu contei pra muita gente, né, sobre intercâmbio. E, meu, a galera vem no Instagram, vem perguntar, e aí, como que foi lá, né, vem aquele negócio todo, eu falei, porra, velho, já tô, né, dando esse suporte pra galera de graça, vou trabalhar com isso. E aí foi quando eu, né, entrei numa agência, né, que a gente trabalha hoje. E, meu, tô feliz pra caramba, né? Claro, projetos futuros, mas hoje, assim, tá incrível. Poder ajudar outras pessoas, né? Aí você falou uma palavra boa, de ajudar pessoas. Pra quem não sabe, o Gustavo mandou o irmão dele pra Austrália agora pro irmão seguir esses passos dele lá. Ele não deixou a Austrália... Quer dizer, você não mandou só seus irmãos. Você mandou seu Já irmão, mandei uma prima. uma prima, um irmão. Mandei A outros família conhecidos. toda aos pouquinhos, aos pouquinhos né? vai mandando a Já que não dá família, pra né? mandar, já que não dá pra pedir um guincho pra mandar pra lá, ele vai mandando aos pouquinhos com o avião pra falar, pô, tenho que voltar, mano, tá todo mundo lá. Sim. E aí, conta aí um pouquinho, como é que foi a escolha? Você participou de todo o processo do seu irmão. Sim, E aí, a escolha dele foi inspirada em você, porque
Se a gente for lembrar, você falou aqui no começo que muito do que a gente faz é para inspirar pessoas, que o que a gente Com está contando certeza. não é para se achar, não é, mas é para Sim. inspirar. Teu irmão se inspirou em você para fazer o intercâmbio? Totalmente, totalmente. Eu falei, porque o que acontece? Meu irmão, hoje ele tem 21, mas na época tinha 20, né? Ele foi ano passado. E ele, né, infelizmente não tinha entrado em faculdade. Ele passou essa época de pandemia, tipo, dos 18 aos 20 ali, tipo, porra, a pior época para procurar emprego. Então, imagina, novo, sem experiência profissional, sem faculdade. Ele ia penar aqui. Eu falei pra ele, falei, Davi, mano, quer ir pra Austrália? Ele falou, quero. Só que ele não tinha dinheiro, eu, né, dei essa força pra ele, né, não foi dado, foi emprestado, então eu falei assim, ó, como eu, né, conheço a Austrália, sei que realmente ele teria condições de juntar essa grana pra renovar o visto, pra depois me pagar e tudo mais, né, querendo ou não, o Davi, eu gosto de falar que ele não sofreu o quanto eu sofri, não passou os perrengues que eu passei. Pulou várias etapas porque você já, Várias. né, Por exemplo, deu o caminho o das Rodrigo, pedras né, ali. o Piá, quando o Davi chegou lá, né, o Davi, meu irmão, ele foi buscar o Davi no aeroporto, o Davi chegou no apartamento, já tinha um colchãozinho pra ele. Então vamos falar. É a vida do cara que chegou lá sem inglês. Foi a própria agência receptiva que foi ter que fazer todos os documentos. Teu irmão foi viajar com uma agência que dava o suporte para ele e o Rodrigo já foi receber ele de braços abertos Sim. no Então, aeroporto. a agência foi o seguinte, né, ele não fechou com a que a gente trabalha hoje, porque eu não trabalhava, né, na época em agência, né, eu tava aqui no Brasil. E aí fechei com a agência de um amigo lá da Austrália, né, ele não tem agência aqui no Brasil, mas tem na Austrália, né, então, mas aí, tipo, essas paradas que a agência, né, tem como suporte, querendo ou não, eu mesmo, né, consegui ajudar ele, vamos dizer assim, eu acho que eu, né, além do Ed, né, que foi o nosso amigo que ajudou ele nesse processo de intercâmbio, eu também, né, fiz um papel de agência para ele. Já liguei pro Cecel, falei, Cecel, tô mandando meu irmão aí, arruma os containers pra ele. Então o Davi já chegou numa quinta-feira. Na segunda-feira ele já tava indo trabalhar. Um ponto importante disso que você fala é que assim, a gente recebe no dia a dia pessoas que falam, pô, tô indo pra Austrália, que é o tema dessa nossa temporada. E aí, pô, tô indo pra Austrália, cara, e ainda tô em dúvida de escolher a cidade. Aí eu pergunto, mas por que você tá com dúvida? Não, porque na cidade X eu tenho alguém, um amigo meu, um parente, e na outra é porque eu gosto, eu sempre falo. Cara, foca no que você tem alguém de confiança. Sim, Por mais que você não vá morar com a pessoa, por mais que essa pessoa não vá fazer nada pra você, mas assim, só o fato de você ter alguém próximo, um rosto conhecido ali. independente da gente ter agência te ajudar lá, o fato de você ter um rosto conhecido vai te fazer Total. pular etapas, vai te fazer Sim. não tropeçar em pedras que provavelmente o Gustavo tropeçou, o irmão dele não vai tropeçar, porque ele não vai deixar. E se tropeçar, vai tropeçar porque quis, porque Eu o falo, caminho você tá dando. eu falo pro Davi que o desafio dele foi aguentar o trampo, né? Porque aqui, né, minha mãe fala, nossa, mas o Davi, né? Ele não precisou procurar, né, se preocupar com isso. minha mãe Quando a gente chega, tem muitas preocupações, né? A primeira é arrumar onde morar, né? Mesmo que você vai com uma acomodação lá um mês que a agência te oferece, ou até mais que isso, mas a preocupação que você tem é, pô, eu preciso de um lugar definitivo, né? Sim, Então você acaba focando para aquilo e também, na maioria dos casos, né, para arrumar um trabalho. E muitas vezes você perde o foco até no principal, que você foi fazer lá, que era estudar inglês. Então isso é uma questão assim que você tem que equilibrar no início. E ele chegou lá já com tudo, né? sim. Tudo Então, assim, o garantidinho. que eu, né, penso, eu fico muito feliz de, né, ter ajudado ele, de ter tido condições e oportunidade de ajudar meu irmão. Eu acho que isso daqui, sei lá, 20, 30 anos é algo que, assim, vai fazer, tipo, ele lembrar disso e, pô, meu irmão mais velho me ajudou. E eu, tipo, olhar ele, ver ele bem, saber, pô, eu, né, fiz parte disso, é algo gratificante, né? Então, tipo, pessoas que podem ajudar, ajudem, sabe? Deem oportunidade. Porque, às vezes, tem pessoas que só precisam da oportunidade, tipo, e, né, e ela vai fazer acontecer. E foi o meu irmão, hoje tá Como é que ele bem, tá lá? tá bem pra caramba, tipo, ele já tem carro, tá morando, né, num quarto só dele, né, não dividir mais quarto, já renovou o visto, né, tem o visto agora até 2025, final de 2025 ele tem, já me pagou, né, o dinheiro ainda tá lá, não tá na minha mão, mas já tá guardado, ele Detalhe importante, ele né? já mandou o print, falou assim, E ó, tudo isso foi em menos de um ano, né?
Em um ano. Um ano, ele Em já um ano. conseguiu. Conseguiu Pô, tudo isso. já tá lá. Pô, que legal, cara. Fico bem feliz. É um case de sucesso, né? Esse é o meu case de sucesso. É o maior case, é teu É. irmão. Você não tem filho, então E acho que provavelmente Todos é teu os irmão. meus atendimentos eu menciono o Davi, sabe? Pra galera, porque assim, quando eu converso com alguém que tá procurando intercâmbio, eu falo que eu vendo experiência. Eu não vendo intercâmbio, eu vendo experiência. Eu conto o que eu vivi, o que eu conheço de pessoas que viveram lá, o que dá pra acontecer, o que, né, sabe? Então, é isso que. E pessoas, elas acreditam no que você viveu. Então não adianta você falar pra pessoa assim, pô, vai pra Austrália que você vai estudar, vai ganhar dinheiro e você, mas você já foi lá? Não, não fui. Então, tipo, sabe, é a questão da experiência. É isso que eu gosto de colocar pra galera que, né, que eu converso nos meus atendimentos. Então é assim, o pessoal acaba sentindo aquele negócio e tem aquela confiança. E tem um detalhe também, né, Gustavo? Muita gente fica preocupada aí com o valor, né, de investimento. Pô, mas aquela escola é mais barata, pô, mas aquela agência é mais barata. Cara, é uma mudança de vida, né, que você tem que estar preocupado com a segurança em primeiro lugar. Sim. Na minha opinião, a segurança é o principal, né? Então, quando vai procurar uma agência, não ficar fazendo aquele leilão de, pô, mas aquela tá R$ 500 mais barato e de repente eles não vão te entregar um serviço com toda a segurança, né, que isso demanda, porque pô, no seu caso, do seu irmão, foram pessoas ali, um jovem solteiro, mas em muitos casos vai uma família com criança, né? Que é cada vez vendendo mais comum hoje. apartamento, Tá vendendo um carro apartamento. aqui. Aí você vai ficar procurando aonde tá mais barato, Aí aonde... tem um visto negado. E aí tem o visto negado, ou chega lá e não tem suporte nenhum, ou te mandam, sei lá, para uma escola que tem parceria, mas que não é aquela que mais se encaixava com o que você busca, Sim. enfim, né? Logo Exato. mais a gente vai receber família aqui também para poder conversar, porque Legal. foge um pouco dessa questão de ir solteiro ou ir como casal, ir como família. Então a gente pretende receber esse tipo de pessoa. É, porque o Sim. perfil do intercambista, ele vem mudando, né, com o tempo. Antigamente era só aquela molecada que saía do colégio antes de entrar na faculdade, eu vou fazer intercâmbio, né, vou Sim. aprender um pouquinho, tal, vou zoar lá fora. Hoje em dia tem muita gente que vê isso com outros Hoje olhos, é uma né? mudança de vida, eu Uma diria. mudança de É vida. uma mudança de vida. E aí eu tenho uma surpresa para vocês aqui. Qual A que gente é? está acabando, mas tem uma surpresa. Eu joguei uma caixinha de perguntas. E aí tem algumas perguntas que eu vou fazer pro Gu. Fica tranquilo, nada de arquivo confidencial, não vai aparecer tua mãe aqui, não, nada. Tá bom. Mas aí, coisas que as pessoas Ou minha perguntam. esposa, né? Ou a tua Casada. esposa, né? Ou tua esposa, né? E aí a gente vai, talvez, aqui... Mas assim, nada pessoal, é só do que a gente conversou e, enfim, tentar tirar a dúvida de quem tá aqui, já que, por enquanto, a gente não tem programa ao vivo, por enquanto. Quem sabe na próxima temporada a gente consiga fazer esse intercâmbio. Gu, vamos lá. Primeira pergunta é... Qual nível de investimento você fez e quanto é um nível de investimento ideal para ir para a Austrália? Olha, eu enxergo hoje, por isso que eu falo que não é a questão de dinheiro, é ter coragem. Porque assim, eu diria que hoje com uns 30 mil reais você consegue fazer um intercâmbio para a Austrália. Sim. E hoje em dia você, pô, 30 mil reais, que carro você compra hoje? Você compra metade de um, Então, talvez. Ou um bem antigo. e você vê a galera, tipo assim, se matando para parcelar um carro em 60 vezes, sendo que poderia, por exemplo, usar a grana de um carro para fazer um intercâmbio, né? E aprender um novo idioma, fazer cursos, né, para te melhorar o seu currículo, caso você queira voltar, ou se você quiser continuar lá. E na pior das hipóteses, pô, você voltou pro Brasil, sabendo falar inglês, com experiência em outro país, e, né, vamos dizer assim, com um pouquinho de dinheiro no bolso, vale muito mais a pena que um carro, velho. Que Com certeza. Fora o crescimento pessoal, né? Que as pessoas ficam focadas no crescimento que você vai ter no seu currículo, né? O que você vai aprender Sim. de inglês ou, enfim, o que for estudar, mas esquece que a convivência que você tem com pessoas de outra cultura, né? O crescimento pessoal, ele é uma consequência que muitas vezes ele é muito mais importante do que o foco principal, né? Que era o aprender inglês no início. Lembrando pra galera que, quando eu digo 30 mil reais, é tipo o pacote completo, escola, visto, até passagem, é possível. E aí, lembrando que é falando de investimento inicial, mas esse investimento pode ser de acordo com os planos que a pessoa tenha. Sim. Porque a gente está falando parte de 30 mil, mas
Se a pessoa for uma pessoa igual o Léo, que só estudou nos melhores colégios de São Paulo, e queira continuar estudando inglês, ele vai ter que estudar numa escola que seja mais cara. Fazendo um link disso, também veio uma pergunta aqui na caixinha. Perfil de visto. Qual que é o perfil ideal que a Austrália pede para visto? Porque a gente sabe, eu e o Léo aqui, a galera que deve estar pesquisando e deve estar assistindo a gente agora, qual que é o perfil ideal para o visto da Austrália? Porque a gente sabe também que a Austrália não quer receber qualquer pessoa tem uma lá. análise, Tem né? uma análise de visto. O que você pode falar um pouco sobre esse perfil? Cara, antigamente a gente tinha na cabeça aquela ideia de a idade o mais novo possível. Mas hoje a gente está vendo que pessoas de 30 a mais, 35, eu já tive caso até de estudante de mais de 40 anos ter visto aprovado. Eu tive mais de 60. Eu tô com uma de 51. Então a gente pensa muito na idade, mas idade é um ponto, mas se você tem os outros pontos fortes, não é algo que vá te atrapalhar, eu diria. Então, assim, o que a Austrália realmente vai ali avaliar é a questão do seu vínculo com o Brasil, né? Então, assim, o cara que tem uma formação aqui, tem um histórico profissional, não é que você precisa ter uma carreira de diretor. Não, sempre se manteve trabalhando, mas eu não sou CLT. Não tem problema, você é MEI, você, tipo, tem como comprovar esse histórico profissional? Maravilha, porque o que a Austrália quer é pessoas não só qualificadas, mas pessoas que possam se qualificar lá e agregar valor ao país. Perfeito. Entendeu? Ou seja, tenho 60 anos, Danilo, posso ir para a Austrália? Pode. Me Pode. conta um pouco Vai qual que é- depender do resto Me dos conta como é que é a sua pontos. experiência de vida. Ó, seguinte, fiz 60 anos, já criei todos os meus filhos, sou pós-graduado, tá aqui, tenho dinheiro de suporte financeiro, tenho dinheiro pro curso, agora eu quero fazer a minha parte. A Sim. pessoa vai chegar para a Austrália normal e às vezes um menino de 18 não vai ter o visto aprovado porque não tem O motivo o para motivo voltar da pro viagem, Brasil. ou o motivo para voltar para o Brasil. É Exato. lógico que assim, quanto mais novo for, melhor, e você também não precisa nem ter tantos motivos assim. Sim, Mas, assim, é o comparativo para a gente dizer que, independente da idade, independente da sua história de vida, você pode almejar a Austrália. É lógico. Se você almeja a Austrália e você não terminou o ensino médio e tem mais de 30 anos, termina o ensino médio e vá viajar. Sim. Pô, eu tenho mais de 30 anos, estou há muito tempo fora da faculdade, hoje eu não tenho um trabalho formal, não consigo comprovar meus ganhos. Mesma coisa, não vai agora. Vamos organizar isso primeiro para depois você Sim. fazer seus passos. Mas assim, Entra dentro ali do padrão, vamos dizer assim, né? entra dentro do padrão que é possível. A Austrália tá aí longe, mas ao mesmo tempo tão perto da gente. Exato. E aí, considerações finais, Léo. Quer falar alguma coisa? Quer agradecer ao nosso público aí? Cara, só agradecer, é muito bom poder estar falando sobre isso, né? É o que faz parte da minha vida aí desde 2010, como eu já comentei. É bom ser o meio, né, que leva as pessoas para realizar esse sonho, essa experiência. E eu tô muito feliz de estar aqui nesse projeto com meus parceiros aqui, cara. Obrigado. Pessoas que eu conheci aí há, 2 anos e já fazem parte da minha vida e a gente tá tocando esse projeto aí com muita Show. alegria. Gu, você, qual que é a sua consideração final? Bom, aí? primeiro, né, é um prazer estar aqui como ex-intercambista, né, poder compartilhar minha história. Até no meu Instagram tem lá, I live the dream, now I share it. Então, eu vivi um sonho e hoje eu estou compartilhando ele. Então, essa é a minha intenção, atingir o máximo de pessoas, inspirar as pessoas, né, não tenho dinheiro, mas, tem coragem? O dinheiro a gente corre atrás, né? É gratificante, né? Sim, com certeza, poder passar essa experiência pra galera. E uma coisa, assim, muito legal, agora falando do nosso projeto, né? Porque a gente sabe que existem informações de tudo que é lugar. Mas nem sempre, né? Vocês sabem, nos seus atendimentos, quando os estudantes, né? Futuros estudantes, futuros intercambistas falam algumas coisas que você fala, essa informação não está correta, né? Então, você começa a pensar, como, né, levar a informação qualificada, de qualidade para a galera. Então, acho que essa iniciativa nossa, assim, né, é o primeiro passo, mas eu tenho, né, muita fé que vai dar certo, para levar essas informações, assim, inspiradoras para a galera que pensa um dia sair do Brasil, né? Eu assumi a questão do inspirador para nós agora. Acho que eu vou usar isso em todos os dias que a gente estiver aqui, ou todos os dias que a gente está falando. A questão é inspirar. Nenhum ponto de arrogância nesse sentido, mas muito vai ser legal saber que tem alguém escutando, vendo,
enfim, onde a pessoa estiver agora, que vai se inspirar para fazer alguma coisa relacionada ao que a gente vai conversar aqui com os nossos convidados, ou entre a gente, enfim. É um prazerzaço estar com vocês aqui. A gente sabe que foi um duro danado para a gente estar aqui hoje. E vamos que vamos. Acessem a gente nas mídias sociais, acessem a gente no YouTube, vai ter cortes, então acompanhem a gente, compartilhem, curtam, e a gente está aqui para poder ajudar vocês no que for preciso. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal.